Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do podcast Café com o do Granado. Vocês já estão vendo, eu já ganhei presente, eu já vou mostrar o que é. Já vou falar o que é. Vocês ficam ligados, porque esse episódio vai ser sensacional, como todos os outros. E eu vou começar a pedir, eu não fazia isso. Curte, comenta e compartilha, infeliz. Me ajuda. Se você, assim como eu, acredita que histórias transformam vidas, é hora da gente transformar a vida juntos. Eu sozinho não consigo fazer nada, eu preciso de vocês, preciso dos meus convidados, preciso de todos aqueles que acreditam no que eu acredito. Ou se você não acredita, fala mal, porque você que é meu hater também me ajuda, porque ajuda a engajar. Fica à vontade, pode falar mal, eu tô acostumado. Nós nascemos para que vocês possam falar mal. E a gente não se importa, a gente até gosta, tá bom? Falado isso, agora que você vai curtir, comentar, compartilhar e criticar, eu vou falar dos patrocinadores, dos meus parceiros, que é a Unil e a Nexid, que me apoiam, acreditam em mim, e se você quiser investir dinheiro, é aqui que você vai investir. Eu tenho o meu assessor lá, que é o Rafael, um cara excelente, e que se você quiser, procura ele, acho que a Nexid Unil no Instagram, e pergunta do assessor aqui em Londrina, do Rafael, que ele vai te ajudar, e ajudar com as estratégias e montar o melhor formato de investimento para você. Meu outro parceiro é CETEM, Centro Especializado em Terapias Especiais e Multidisciplinares. A corzinha você está vendo, é diretamente relacionado à Alteia. E provavelmente esse episódio que você está assistindo saiu agora em abril. Em algum dia de abril você está vendo esse episódio. Estando vendo esse episódio, em abril também nós estamos com a série Café com TEA, onde nós estamos falando muito sobre a questão do TEA, do transtorno do espectro autista, e da importância não só de cuidar das crianças, que é uma prioridade, mas também de cuidar dos pais, dos familiares que sofrem tanto ou às vezes mais. Porque às vezes o TEA, a pessoa com autismo, ela não tem a consciência do que ela tem, da condição. O pai tem a consciência do que está acontecendo e sofre tanto quanto, ou às vezes e alguns até mais, para conseguir controlar todo o entorno do que acontece. Então, se você quer uma clínica com qualidade e eficiência, você tem. Eu garanto isso porque a minha sobrinha também é atendida lá. Falei. E agora nós vamos para o nosso episódio. Ana, obrigado por ter aceitado o convite. Agradeço. Quando o Bruno falou de você, você convida? Eu falei, Bruno, já está convidada. Se você está falando, só me fala a data e o dia que eu posso conversar com ela, que já está convidada. E aí, que bom que deu certo. Obrigada. Que bom que você está aqui. E Ana, eu vou começar com uma pergunta já de cara. Porque eu não apresento ninguém. Uhum. Eu deixo a pessoa se apresentar. Mas como eu gosto de conhecer a pessoa, fazendo uma pergunta. Quem é Ana Flávia? Muito bem. Obrigada, Edu, pela honra de estar aqui. Bom, a Ana, em primeiro lugar, é uma filha amada do Senhor, né? E acho que isso é a primeira coisa que nos define como seres humanos. Mas eu também sou esposa do César, sou mãe de 2 meninas lindas, a Laura, de 4 aninhos, e a Eloá, de 2. E sou diretora de uma escola confessional cristã aqui em Londrina, o Colégio Educar. Que legal. Eu vou fazer uma pergunta, então, já. Antes de eu fazer a pergunta, eu vou falar, que bom que você respondeu que é filha amada de Deus. Porque não é uma crítica, mas que bom que você tem essa consciência. A grande maioria das pessoas respondem o que elas fazem, né? Uhum. Por exemplo, vamos me citar. O que você é, Edu? Sou um comunicador. Não sou comunicador. Estou comunicador. Porque amanhã Exato. pode ser que eu não seja. Eu costumo me apresentar na maioria dos lugares que eu sou servo e escravo. E por que eu uso o termo escravo? Porque servo, ele tem recompensa. Escravo, ele depende totalmente. Então, se eu sou servo, eu vou querer que ele me pague sobre algo que eu faço. Uhum. Se eu sou escravo, eu dependo. O que ele decidir, está decidido e eu sigo o caminho. Então, quando eu gosto de me apresentar dessa forma também, gostei que você falou isso e nós precisamos que mais pessoas tenham a consciência verdadeira disso, mesmo sendo difícil viver. Ponto. É verdade. Concordo, é por isso que estamos aqui. É isso, né? O que seria uma escola confessional cristã? O que o Colégio Educar é quando se trata de escola confessional cristã? Legal. Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem quando vão conhecer o colégio, né? Então, o que é o confessional? É você confessar uma religião, uma fé, tá?
desde 2019, o presidente Bolsonaro, então, na época, sancionou uma lei que escolas particulares poderiam ser confessionais. Antigamente, somente igrejas podiam abrir escolas confessionais, mas hoje escolas particulares também podem ser confessionais, que é o caso do Colégio Educar. Então, nós não somos ligados a nenhuma igreja, tá? Mas nós temos uma confissão de fé. Nós declaramos, então, confessamos que temos a fé cristã evangélica na nossa escola. Então, isso é uma bênção, né? É uma bênção mesmo, é um privilégio mesmo podermos falar de Deus na nossa escola, e isso é permitido em lei, inclusive respaldado em lei, e isso influencia tudo na nossa escola. Não só nas rotinas, né? Rotinas devocionais que a gente tem, nós temos cultos, agora está chegando a Páscoa, a gente vai ter, né, nossas apresentações de Páscoa, conteúdos que a gente faz ali com os alunos, mas também isso impacta em como nós ensinamos o conteúdo, Edu. Porque, assim, no Brasil, existe a Base Nacional Comum Curricular. O que é isso? São os conteúdos que todas as escolas precisam ensinar. Sim. Em todas as séries. Inclusive vocês. Inclusive nós. E nós ensinamos esse conteúdo. Porém, o que nós cremos? Que não existe neutralidade. Nós cremos que cada um tem uma cosmovisão, uma visão de mundo. E cada professor, cada educador vai educar conforme a sua visão de mundo. Sim. Por estarmos numa escola confessional, nós vamos ensinar, então, os conteúdos com uma cosmovisão bíblica. Então, nós vamos ensinar os alunos sobre matemática, história, geografia, ciências, mas com a visão bíblica sobre isso. Então, para nós, assim, é uma bênção demais fazer isso, porque a gente consegue ensinar desde os pequenininhos até os adolescentes sobre tudo que Deus criou, como Deus é maravilhoso e o que isso tem a ver com a minha vida, né? Qual que é o meu sentido, o meu propósito como ser humano. Então, a gente tem essa oportunidade no colégio por sermos confessionais. Eu gostei dessa explicação, porque só sabe quem é do ramo, né? A gente provavelmente ninguém... Eu acho que o universo não sabe dessa lei. Então, vamos lá. Até 2019, só igrejas, seja elas budista, católica, Exato. Evangélica, enfim, denominações igrejas, lá com seu CNPJ, seu registro como igreja, poderiam montar escolas confessionais, com o nome confessional. Em 2019, o Bolsonaro fez essa lei para que qualquer empresário, por exemplo, eu hoje, se eu chegar e quiser montar uma escola, aí eu teria que pedir para a igreja católica, é óbvio, mas se montar uma igreja católica confessional, eu poderia. Sim. Sem ser vinculado à igreja em si. Exatamente. Só professar que lá a gente trabalha com a fé católica, enfim, eu poderia fazer isso. Quando ele faz isso, é para a gente entender a questão do ensino. Vamos pegar todas as igrejas cristãs, né? A gente sabe que o ensino é diferente. Ponto. Não vou nem falar de qualidade, porque você acabou de trazer que eu preciso utilizar aquilo que o governo manda. Só que aquilo que o governo manda, eu posso colocar a minha cosmovisão, eu posso colocar a minha visão naquilo. Exato. Como que é feito para que eu... Porque vem o MEC avaliar a gente. De alguma forma, vem algum olhar para saber se eu posso continuar com aquela escola sendo validada ou não, porque você paga um imposto perante a isso. Você paga para ser uma escola. Como que você consegue encaixar, por exemplo, o ensino da matemática dentro do ensino bíblico, na visão de vocês, na visão confessional, aonde que é encaixado para você não perder o fio da meada pedagógico que o governo manda? Perfeito. Então, vamos lá. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é, por exemplo, quando a gente vai ensinar a função para um aluno de fundamental. Faz diferença você falar assim, olha, 2 mais 2 é igual a 4, porque matemática é assim, é exata. Isso é o que a gente escuta numa escola normal, né? A vida toda. Eu também fui ensinada assim. Descobri a educação cristã depois, né? E eu me encantei, eu queria voltar lá no jardim de infância para eu aprender tudo de novo. Mas numa escola confessional cristã, nós vamos ensinar por que 2 mais 2 é igual a 4. Bom, primeiro porque todas as coisas foram criadas por um Deus de ordem, um Deus maravilhoso, um Deus perfeito. E a matemática expressa a perfeição de Deus. Então, isso já muda tudo. O aluno já vai chegar assim, nossa, essa função tem tudo a ver, então, com o Deus que eu amo, o Deus que eu quero conhecer, o Deus que eu sirvo. Porque não é só porque é porque quem criou todas as coisas é esse Deus perfeito. Então, é isso, assim, Edu, a gente vai ensinar função numérica como qualquer outra escola, mas a cosmovisão, os alunos lá da educação infantil que vão aprender sobre partes do corpo humano,
Faz diferença você saber, olha, tá bom, olhos, ouvidos, boca, tá bom. Mas Deus te criou de uma maneira maravilhosa. Uhum. Salmos diz isso, Davi diz isso. De modo assombrosamente maravilhoso, Deus me criou. Seu corpo tem partes diferentes, com funções diferentes, e todas elas são para glorificar o Senhor. Uhum. Então, a sua boca, ela pode glorificar o Senhor, falando coisas que edificam, palavras boas, né? E aí a gente vai trabalhando com os alunos sobre isso. Os seus ouvidos, né? Cuidado com o que você escuta, né? O que você tem ouvido? Isso glorifica o Senhor? Não. Você tá tendo tempo de ouvir seus amigos, ouvir seus pais, né? Então, assim, a gente vai usando cada um desses conteúdos para ministrar o coração dos alunos. Eu gostei disso, porque eu nunca estudei em colégio cristão, né? Uhum. Eu acho que eu levava meus amigos pro pecado, cara, de tão bagunceiro e baderneiro que eu era. Quando você falou da matemática, eu fiquei aqui pensando, nossa, a matemática expressa a perfeição de Deus. Realmente, ela expressa a exatidão de Deus, Sim. porque ele é exato. Por mais que a gente não entenda, ninguém explica Deus, porque Deus é. Uhum. Então, quando você fala explica a exatidão, é porque tudo que nós damos a liberdade para que Deus haja na nossa vida, é perfeito. É. Não perfeito como muitas vezes nós queríamos, porque a perfeição para nós seres humanos é que eu ganhe muito dinheiro, é que eu tenha um carro legal, uma casona e nunca fique doente. Essa é a perfeição. E a gente esquece que não é sobre isso. Não é sobre... Eu estava vendo esses dias um pregador falar, que ele fala, já parou para pensar que tem problemas que nunca vão sair da tua vida? Já parou para pensar que tem milagres que nunca vão acontecer? Porque o que você está sentindo, pedindo para ser retirado, é o que vai gerar milagre no outro e não em você? Já parou para pensar que quando Deus age, ele age, você dá a liberdade para que Deus haja, porque nós temos livre-arbítrio para falar, Deus, eu quero você na minha vida ou não quero você na minha vida? Ele vai agir da forma dele. Uhum. Então, quando você traz isso e mostra toda essa perfeição, a gente entende, caramba, como Deus é perfeito. E eu compacto muito dessa ideia de que cada pedaço nosso é para honrar. Se nós somos hoje boca, nariz, olho, braço, como que eu posso glorificar? Como que eu posso honrar? Você falou do ouvido. Quem que eu estou escutando? Quem que eu procuro ouvir? Com quem eu converso? Para onde eu olho, né? Exatamente. Para onde eu olho, né? Uhum. Isso aqui é uma Ferramenta. máquina de inferno, né? E se você não souber usar, é igual aquele memezinho, é como se fosse um tobogã. O celular é o próprio tobogã te jogando pro inferno. Então, quando você traz essa visão, eu acho fora da curva. E aí vai outra pergunta. O que você percebe? Então, quantos anos a escola? Só para eu contextualizar essa pergunta. Tá. O Colégio Educar tem 36 anos. Nossa Senhora. Mas a gente se tornou confessional em 2021. Ele já era cristão? Sim, nós tínhamos valores cristãos, a gente divulgava isso. Meu pai, que era o diretor na época, era cristão, meu sócio e tudo. Mas a gente sentiu a necessidade de se tornar confessional, porque só termos valores cristãos não estava sendo suficiente. A gente passou por algumas situações no colégio que nos fez nos posicionarmos. Legal. Então, quando você tem valor cristão, você não pode se posicionar como vocês se posicionam hoje. Não pode. Não pode porque, assim, uma escola confessional... exatamente. Uma escola confessional, ela já está ali deixando explícita que ela vai... Eu sou isso e acabou. Essa é a minha declaração de fé e tudo que nós vamos ensinar é de acordo com isso. Quando a escola não tem isso, que foi como a gente viveu muitos anos, você vai ter ali pais que são contrários a essa declaração de fé. Exato. Hoje nós temos alguns pais que não são cristãos, tá? Mas eles entraram no colégio sabendo que somos um colégio confessional. E sabe da possibilidade do que o colégio oferece para os seus filhos. Isso, exatamente. Não entrou ali enganado, tá? Ele entrou sabendo e quer isso pro filho. Isso é bem legal. Isso é legal. Então, mesmo que ele não tenha fé, ele fala, não, mas eu acho isso bom, eu quero isso pro meu filho. Então, ele coloca ali. Então, a gente passou algumas situações, né, em 2020, 2021, na época pós-pandemia, que se agravaram muito, questões, assim, principalmente com adolescentes, que a gente atende de 1 ao ensino médio, né, de 1 aninho ao ensino médio. E passamos algumas situações, assim, que a gente foi orientar, porque, Edu, quando nós somos cristãos, não tem como a gente não falar de Deus. Não aqui, tem, a gente sabe a resposta, a gente sabe o caminho, né, a gente vê alguém em sofrimento, a gente precisa falar do Senhor. E era o que a gente fazia. E, enfim, a gente teve algumas situações dos pais virarem para nós e falar, não, mas a gente não crê nisso. A gente não quer que você oriente dessa forma, né? E aí a gente falou, não, então, peraí, a gente crê nisso, a gente quer falar disso, como a gente pode fazer isso? E aí a gente foi buscar ajuda
Hoje existe a AXE, que é a Associação Internacional de Escolas Cristãs, tem uma sede aqui no Brasil, que... Todas as escolas cristãs. Isso, escolas cristãs. E a gente se associou e fez um curso que literalmente chama Como Abrir e Organizar uma Escola Cristã. Nossa escola Legal. já era aberta, mas a gente tomou esse passo, né, essa mudança no meio do caminho. E foi muito bom porque a gente aprendeu muito, a gente agora, como eu disse, né, temos liberdade para trabalhar assim, e também crescemos, né, maturidade, enfim, tudo que envolve a escola confessional, a gente tem aprendido muito com essa associação. E como foi entender isso? Porque eu fui, quando eu fui colocar minha menina na escola, a gente procura aquilo que nos representa. Sim. Só que todos os lugares que eu queria, muito longe da minha casa. Falei, então vamos pro municipal por enquanto, e depois a gente, na hora que ela precisar mesmo da escola que for aqui, aí a gente se vira e dá um jeito de colocar onde a gente quer. E eu vi que algumas escolas que eu fui, eu conhecendo a diretora por já ver ela em movimentos que eu participo, tudo. Só que eu olhei, beleza, ela tem valores. Aí você olha a escola. A escola é excelente, né? Não vou dar nome, óbvio, né? Porque eu não tenho dinheiro para pagar processo. Né? E aí eu olhando, eu falei, cara, mas não condiz com o que ela fala. E aí quando você me traz isso de ser confessional, é porque ela não poderia ou não quer ser, porque é um valor altíssimo dessa escola. Então ela, confessando a sua fé, vai eliminar um monte de aluno? Vai fazer com que muitos... Vocês devem ter perdido aluno, né? Perdemos. E aí vai nessa... por isso que eu fui colocando isso. E é isso que eu quero entender. Como foi para vocês? Porque, vamos falar números hipotéticos, para soltar números. Tá. Vamos falar que vocês faturavam um mês $500 mil de mensalidade. Como que foi, talvez no mês seguinte que vocês se tornaram confessional, cair 50%? Não, eu posso te falar números reais. Não de faturamento, mas de números de alunos. Nós tínhamos, na época, 200 alunos, tá? E a gente fez essa comunicação para os pais antes da rematrícula do próximo ano. Então, a gente se tornou confessional em 2021, mas no processo de rematrícula para 2022, a gente quis falar para os pais isso. Olha, pessoal, nós até agora caminhamos assim, mas agora a gente vai deixar mais explícito a nossa fé, aquilo que a gente crê, então nós vamos nos tornar uma escola confessional. Então, você tem a possibilidade de rematricular ou não, sabendo disso agora, né? Para ser bem justo e transparente com as famílias. E aí, nessa transição de ano, nós perdemos 80 alunos. Vieram alguns novos, tá? Mas foi um ano bem difícil, sim. E conforme os anos foram passando, a gente foi afinando. Porque pensa, Edu, na época a gente também não tinha professores cristãos, né? Então, tudo isso a gente foi precisando ajustar conforme o tempo. Ensinar os professores, porque os professores saem da faculdade sem cosmovisão cristã sobre o ensino. Ultimamente, então. Então, assim, a gente investe muito na formação dos professores, porque a gente precisa estar sempre limpando essa lente, que eu falo, né? Porque o mundo tá aí, nós estamos no mundo e nós estamos sempre sendo bombardeados com ideologias contrárias da nossa fé. Então, a gente precisa tirar e ensinar isso que eu falei. Por exemplo, esse 2 mais 2 igual a 4, né? Aquele professor que se formou em matemática, ele não ouviu isso na faculdade. E, às vezes, ele é cristão, mas ele mesmo não sabe falar isso, né? Ele mesmo não entende a matemática dessa forma. A gente tem uma visão dicotomizada, né? Separada. A minha fé é uma coisa e minha vida fora da igreja é outra. Não existe isso. Então, a gente tem que fazer essa junção novamente. Então, é um trabalho bem forte, assim, com os professores e com a equipe. E aí, a gente foi afinando, cada ano afinando mais. E hoje, pela graça de Deus, nós temos 410 alunos. Nós aumentamos a procura, mudamos de endereço, estamos com uma nova casa. Não preciso falar nada, né? Tudo presente de Deus mesmo, foi bênção do Senhor. E pais agora realmente estão abrindo os olhos para isso. Edu, algo que antes não era muito falado. Graças a Deus, os pais hoje têm buscado uma escola cristã. E também as igrejas têm falado mais sobre educação cristã, o que é muito bom. Várias igrejas em Londrina estão abrindo escolas. E eu acho isso bênção demais. Muita gente fala assim, mas é concorrente. Para o reino de Deus não tem concorrência. Não. É para o Senhor, é para a glória de Deus. Então, a gente fica muito feliz. Tem para todo mundo, né? Tem, vixe, tem muito campo missionário. 150 mil alunos, porque vamos pensar, se a gente tem 600 mil habitantes em Londrina. Exato. Não sei quantas crianças em idade de estudar, você não vai conseguir pegar todo mundo. Não vai.
Nem que você tenha 3 escolas. Nem que você tenha 5.000 alunos. Vai ter mais 5.000 para outra escola. Com certeza. Vamos falar as grandes escolas particulares e tanto cristãs aqui em Londrina. Posso citar nome das escolas? Pode. Porque nós temos aqui, que eu conheço, Adventista. Tem aluno pra caramba. Tem aluno pra caramba. Marista. Uhum. Tem o quê? 2, 3 mil alunos? Deve ter. E é antiguíssimo. Maxi. Uhum. É Maxi ainda? É Maxi. É Maxi ainda? É Maxi. Sei. Um monte de aluno. Positivo, Mãe de Deus, Navegantes. Tudo isso tá beirando 1.000 alunos. Londrinense. Gente, não é concorrência. Lógico que aqui eu citei algumas que não são cristãs também. Uhum. Mas se dentro do âmbito particular, e vão para o público ainda, que aí é uma enxurrada de crianças. Assim. Tem escolas públicas com uns 2.000 alunos gigantescas. Então, eu acho que a igreja que pensa, mas esse é meu concorrente. Se você está pensando que você tem concorrente, já está errado. Tá certo que é empreender, tá certo que precisa entrar dinheiro, vocês precisam gerenciar, mas quando eu, enquanto cristão, se eu pensar que eu estou abrindo uma concorrência com a outra escola cristã, eu não estou sendo cristão. Exatamente. Deus sustenta, isso é algo que nós provamos e vemos a bondade de Deus. Agora, Deus sustenta e... Os números mostram. Se nós cremos mesmo que a educação cristã transforma vidas e faz a diferença no reino de Deus, nós vamos nos alegrar quando outra escola toma posicionamento e se coloca. E eu fico muito feliz quando eu vejo escolas cristãs abrindo, tá tendo movimento em Londrina disso. E eu vou te falar, como diretora, é um alívio também, é uma bênção a gente poder ser quem nós somos, sermos cristãos de fato. Confessar a nossa fé. Exato. Então, assim, é muito legal. Eu tô vivendo essa experiência de escola confessional e tem sido muito positivo. Precisa ter uma lei, né? Só uma pena que precisa ter uma lei para me liberar, para eu confessar aquilo que eu acredito. Sim, sim. Porque você não precisa falar porque você é dona de escola, mas me incomoda. Se eu, assim, vamos dizer que eu não sou confessional e eu falo que eu tenho princípios cristãos, eu vivo princípios cristãos, então vai ser do meu jeito. Não do meu jeito, mas do jeito que é aquilo que Cristo ensina pra gente. Uhum. Seja eu luterano, seja eu arminiano, seja eu calvinista, seja eu católico. Se você entra num colégio católico, é um ensino católico. Sim. Se eu entro numa igreja confessional protestante, evangélica, é um ensino evangélico. Então eu tenho que entender onde eu quero. Eu não preciso da lei. Se eu, na hora que você entra, eu falo, eu tenho princípios cristãos. Eu sou inteligente o suficiente para entender que princípios cristãos são princípios cristãos. Então, eu não aceito certas coisas dentro do meu colégio e, se acontecer, eu vou orientar conforme meus princípios cristãos. Se eu, pai, coloco lá e vou brigar, pelo amor de Deus, você não é retardado, você estudou. Não precisa falar assim, deixa eu falar, deixa eu manifestar essa parte, porque você é do ramo e aí isso pode gerar problema para você. Sim. Mas é sobre isso, gente. Eu não precisaria de uma lei para confessar aquilo que eu acredito. Uhum. Porque, vamos lá, 36 anos, em 2021 vocês tinham 200 alunos, ok, tudo girando, funcionando. Em 2022, vocês avisam os pais, cai 80 alunos, volta algum ali, uma média ali perdeu 50, o faturamento caiu para o tamanho de escola que vocês tinham, enfim. E aí nós estamos 4 anos depois, com mais que o dobro do que vocês tinham. Exato. Quando vocês decidiram mudar. Aí vem o tontão lá, falar que é uma obra de Deus. Nossa. Falar que... Misericórdia. Né? E aí, uma coisa que eu vou perguntar, um dia que vocês chegarem lá pra Ana, deixa eu ver seu joelho. Pra ver se tem calo. Então vocês não sabem o calo que as pessoas fazem no joelho. Para que tudo aconteça. E o quanto é a luta, às vezes, de confessar a fé. E quais são os... Sim, eu vou perguntar outras coisas da escola, mas eu quero saber quais são as maiores dificuldades hoje de ser uma escola confessional, de ser uma escola cristã de verdade. Uhum. Eu acho que essa é a primeira que eu falei dos professores, porque mesmo professores cristãos, professores que realmente creem no Senhor, eles realmente faltam essa educação com a cosmovisão cristã. Isso, foi separado isso, né, lá no iluminismo, e enfim, hoje a gente não tem isso, mas graças a Deus estão surgindo escolas agora, faculdades de pedagogia com cosmovisão cristã. Então Deus é maravilhoso, e eu tenho certeza que, exatamente, vão ter professores mais preparados, mas eu acho que isso é uma grande dificuldade, né,
primeira é essa. Eu acho que a segunda dificuldade, assim, que a gente deixa bem claro lá na nossa escola, é que por sermos uma escola cristã, nós não somos um lugar perfeito, sabe, Edu? A gente tem muito essa expectativa de que na nossa escola vai ser tudo perfeito, não vai ter problema. Nós temos muitos problemas, porque somos pecadores. Pensa, 410 pecadores alunos, mais 70 professores pecadores, mais pais pecadores. E nós temos problemas no dia a dia, né? Então, assim, às vezes é difícil a gente mostrar isso pra família, né? Mas é pra isso que a gente tá lá. Então é uma dificuldade, mas é também uma oportunidade da gente pegar esse pai e falar, pai, vamos ver o que a Bíblia tá falando sobre isso, né? Estamos aqui pra te ajudar como escola. Escola e família precisam andar juntos. Então, essa é a dinâmica, assim, mas que eu considero uma dificuldade boa. É uma oportunidade da gente realmente fazer aquilo que a gente se propõe. Então, é uma bênção. Isso é legal falar, né? Porque a gente vê relatos anteriores. Quando eu fui para a escola cristã, eu mais odiei Deus do que passei a acreditar. Justamente porque penso eu, pai, coloco numa escola. Não, ali vai ensinar só Deus. Ninguém erra, ninguém... Não, gente, nós somos pecadores por natureza. Nós nascemos assim. Nós somos isso. Isso é carregado. Nós somos como o boi é carimbado, nós somos carimbados. Então, nós vamos errar em algum momento. Nós vivemos em um constante exercício para que a gente não cometa os mesmos erros. Mas virão novos erros, novos pecados que saem da mesma raiz de um pecado que você já se livrou. Então, quando você, pai, for colocar na Educar ou em qualquer outro colégio, para pensar, eles não são perfeitos. Eles buscam a perfeição, porque é o que Cristo pede, ser de santos, porque eu sou santo. Exato. Então, vocês estão buscando essa santidade, vocês estão buscando encontrar a homeostasia, a perfeição de tudo, né? Que é a nossa busca só enquanto... no céu. Exatamente, que é a nossa busca enquanto cristão. Tem um santo que eu gosto, que é São José Maria Escrivá, e esse dia eu estava conversando com um padre, e eu falei, padre, a minha soberba muitas vezes me incomoda, e eu luto com ela. Ele falou, e sabe quando ela vai acabar? E eu esperando uma resposta, né? Quando? Ele falou, quando você estiver enterrado. Aí ela acaba. Você vai morrer carregando ela. Eu falei, padre. Né? Não falei, né? Eu respeitei o padre, fiquei... Mas minha cabeça falou, padre, mas como assim? Eu não quero morrer com a minha soberba. Ele falou, mas você vai morrer com a sua soberba. Porque faz parte. Então, acho que cabe, é legal você vir e falar, gente, nós somos um colégio confessional cristão, mas nós erramos. Talvez nós vamos falar coisas que não era para ser dito e não condiz com aquilo que a gente acredita, porque nós somos movidos por infelizmente nós estamos num mundo todo manchado, no qual às vezes as nossas atitudes é mais do mesmo. Então, como que vocês conseguem lidar com isso? Até com vocês, são quantos colaboradores? 70. Entre 70 colaboradores, quando acontece uma coisa, fala, ixi, fizemos cagada. Todo dia, ontem o que mesmo. vocês fazem? Eu tenho uma funcionária, eu amo muito ela. Mas ela é difícil. Não, ela é uma cristã muito sincera. E um dia ela tava falando comigo, Ana, eu tô com dificuldade de lidar com essa pessoa da equipe e tal. Daí eu falei, né, você já sabe o que tem que fazer, você tem que perdoar. Ela, Ana, como é difícil ser cristã. Não quero perdoar, eu quero bater nela. Aí eu falei, é difícil mesmo, mas é mais difícil não ser. Porque quando nós somos cristãos e a gente sabe que a gente precisa perdoar, Deus nos dá graça para perdoar. Ele que faz isso por nós. Então, ela orou, se preparou. Daí eu falei, e outra, não precisa ser agora, né? Dá um tempo, faça isso assim, bem consciente, Perdão bem... não é assim, né? Não. Aí ela fez e foi bênção demais. Então, a gente vive isso constantemente, porque nos nossos relacionamentos vão ter essas dificuldades por causa do pecado, mas a gente tá sempre lembrando da palavra, o que Deus pede de nós, e nós podemos nos achegar a Ele, em oração e pedir ajuda. Então, faz parte do nosso dia a dia isso. Isso é legal porque não tem a receita, mas, gente, é só orar. É simples, mas não é fácil. Parece, né? Vamos tomar um café. Quer um cafezinho? Não, vou tomar uma aguinha, obrigada. É tão assim, é porque assim, eu falo pra todo mundo, pra você parece fácil. É fácil nada, gente, eu sofro. Nós sofremos, nós que queremos viver essa verdade, porque é simples, que é só dobrar meu joelhinho, de forma literal, ou não, ou sentar na tua casa, liga o celularzinho, uma musiquinha, ou no silêncio, e rezar, orar.
simples, né? Não. Vai fazer. É. Às vezes a gente não acha 5 minutos para que a gente faça isso. E como é viver, e vou dentro disso perguntando da escola, como é viver essa contradição? Por quê? Vou usar um termo aqui. Às vezes você chega tão pé da vida, você não fez a sua oração da manhã, que se não fez, você tá querendo arrancar a cabeça de alguém. Arrancar a cabeça do seu esposo, que é mais natural que você sinta vontade. Toda mulher sente Ainda mais que ele trabalha comigo lá, então. Não, vixe, então é vontade de arrancar a cabeça o tempo todo. Você quer arrancar a cabeça, você trabalhar com esse... Eu não quero olhar pra cara dele hoje. Aí, vai pra sala de aula, põe esse sorrisão no rosto. Gente! Como que é viver essa contradição? É muito difícil, muito. Na verdade, Edu, isso também como mãe, né? Como a gente tava falando da paciência, né? É muito difícil, mas isso é uma oportunidade da gente demonstrar graça. Por quê? Algo que eu vejo, assim, que muitos pais cristãos erram, lógico, não querendo errar, querendo acertar na educação dos filhos, é a gente ser legalista, né? Isso não pode porque Deus não gosta, isso é feio. E a gente não trata o coração. E a gente, muitas vezes, não somos exemplo da graça de Deus. Porque quando a gente... E isso acontece muito na minha casa. A gente perde paciência, né? A gente... Posso me esconder aqui? A gente... O que a gente deveria fazer, né? Não é sempre que a gente faz isso, mas a gente deveria virar para as minhas filhas, por exemplo, falar, filha, a mamãe errou com você. A mamãe pecou contra Deus também. A mamãe agiu com falta de paciência. E eu preciso de Jesus, filha. Assim como você. Eu preciso da ajuda dele para ser uma mãe mais paciente. Vamos orar com a mamãe, você me perdoa, né? É muito difícil pedir perdão para os nossos filhos. A gente acha que a gente não precisa. A gente é pai, eu que mando. Eu sou Deus da minha casa, né? E a gente acaba não mostrando para o nosso filho isso. Eu também dependo de Jesus. E isso é o que eu faço, tento fazer na escola, mas é o que a gente faz, né, todo dia. Então, quando acontece alguma situação, já aconteceu esse mês mesmo. Falei para minha coordenadora. Falei assim, eu preciso de um tempo pra pensar sobre isso, porque minha vontade de agir agora não vai ser nem um pouco cristã. Então, marca a reunião com esse pai mais pro final de semana. Eu preciso orar. Eu preciso orar por isso, eu preciso meditar, eu preciso matar minha vontade. Engolir, né? Tomar uma aguinha pra ver se esse sapo desce, né? É, bem isso. Então, assim, e realmente nos rendermos, como você falou, né? Nós somos escravos de Deus. Então, nos rendermos a esse senhorio de Cristo e realmente fazer a vontade dele. Não é fácil. A gente precisa morrer pra nós mesmos. Dói. E quanto mais a gente tá perto do Senhor, mais a gente vê o quanto a gente é pecador e precisa dele. E sabe o que eu acho interessante nisso tudo? Porque a gente fala sobre... Vamos lá, falar na igreja. Hoje eu dou formação para casais também. E lá na igreja, no dia que eu vou pregar, maravilhoso. O Dario esteve numa pregação minha, formação para casal. E depois eu comecei a refletir. Cara, será que eu vivo o que eu falei? Será que realmente eu sou esse homem para minha esposa? Porque eu tava pros noivos, né? Porque eles estão se preparando para o matrimônio. E eu falei, aonde eu tô errando? Aí eu preferi não olhar porque eu acho que eu tava errando em tudo. Né? Mas quando a gente vai confessar a nossa fé, só que na igreja, o que eu quero fazer? Na igreja é tão fácil eu falar, tão fácil com tudo preparado, com o ministério, tocando, dedilhando uma música, com as pessoas rezando. Antes de eu subir para pregar, eu fui na sala de intercessão e fizeram uma oração para mim. Você vai usado por Deus. Agora, viver isso, como São José Maria Escrivá fala no seu trabalho, meu Deus do céu. Porque às vezes você entra no seu trabalho, mas é 2 segundos. Estressei, falei, agora eu vou matar. Aí você fala, peraí, não é isso que Deus pede. E aquele cara que pregou, que falou que tem que prostrar o joelho, falou, mas eu não quero prostrar, eu quero matar, eu não quero prostrar, eu quero arrancar a cabeça. Então, como que vocês vão fazendo isso, e até nos conflitos entre alunos, porque se vocês têm do infantil, que é 5, né? A partir de 1 aninho a gente já tem. Vocês têm tudo? Tudo. De 1 ao ensino médio. Vocês são corajosos. Vixe, Maria, vocês... Vamos lá pra idadezinha que começa a confusão. Dos 4 pra cima começa a confusão. Já começa? Ele não fala, né? Ele, né, assim, tem umas confusãozinhas que é mais simples. Sim, é mais simples. Mas vamos naqueles que falam, porque com 4 anos já começa a ser ruinzinho com o amiguinho. Já começa a tomar e olhar tortinho. Sim, a criança. Você tem na sua casa e eu tenho na minha. Como que vocês fazem pra mediar todos esses conflitos? É
É isso, é pastorear o coração da criança, acho que é entender ali, por trás esse brinquedo é meu, o que tá ali no coração? Então, é o egoísmo, né? É o orgulho. Então, assim, a gente tenta ver esse por trás, né? Do coração, o que tá ali? Qual que é o pecado raiz? Né? Porque senão a gente vai só tratar comportamento, a gente não vai tratar o coração. Então, você vai ter crianças bem comportadas, mas que por dentro não vem a hora de governar sua própria vida e fazer o que quer. Então, a gente não tá ensinando realmente ali o senhorio de Cristo. Agora, quando a gente ensina, olha, isso desagrada ao Senhor, você tá pecando primeiro contra Deus, depois contra o seu amigo, né? Se Jesus estivesse aqui nessa sala de aula, o que que ele faria, né? Daria chicotada. Como ele agiria com esse amigo, né? Vamos perdoar. E aí a gente tem, assim, Edu, situações que a gente tem que trabalhar o ofensor, né? O arrependimento. Mas a gente também tem que trabalhar o ofendido para ele perdoar, né? Porque não é fácil. Difícil, não é fácil também. Então, é isso. Então, a gente tem que trabalhar essas duas partes, né? Trabalhar essa maturidade nas crianças, de entender, né, esses conceitos e viver isso. Então, é o nosso desafio diário. A gente também não tem a ilusão de que vai ser de um dia para a noite. Então, hoje resolveu esse probleminha, amanhã aquele aluno, nossa, nunca mais vai errar com isso. Não, educação não é assim, não. É legal você falar, porque, ó, vamos lá. São 410. Até aqueles que são irmãos estudam, são 410 cabecinhas diferentes. Vamos pensar que é tudo família perfeitinha, um pai e uma mãe. Já são mais de 700 pessoas te enchendo o saco. E tem família, não precisa falar, que o vô e a avó se intromete. Né? Tá bom, tô quieta. Eu sou pai, caramba. Minha esposa é professora, né? A gente sabe. A gente sabe. Eu sou filho de professora, primo, então você sobrinho. sabe como é? Eu sei o rolo. Eu fui durante um tempo. Aí hoje eu atuo como bombeiro também, né? Então, sou bombeiro militar, parei de ser professor, graças a Deus. Da escola, obrigado a Deus, porque eu já estava preso também, já tinha matado pai, filha, tinha feito uma cagada. Mas vamos lá, são 410 cabecinhas. As pequenas, a gente ainda consegue, às vezes, ser mais autoridade, eles respeitam mais a autoridade, por cima, mas olha que chega no 15. Que os hormônios dos meninos das meninas parece um bando de fogos explodindo. Como conduzir isso? Porque eles já vão nos enfrentar. Mesmo eles tendo uma base cristã dentro de casa, eles vão nos enfrentar cedo ou tarde, eles vão olhar na nossa cara. Não concordo com você, tia. Né? Ih, revirado de olho. E aí, acontece muito. Como que é conduzir esses? Os pequenininhos, beleza, a gente consegue, vem cá, tal. Consegue, né? Mas assim, como que é conduzir esses que estão talvez maculados por tudo que o mundo está mostrando? Então, Eduardo, a gente tem as nossas rotinas no colégio, então a gente tem momentos devocionais. Toda semana a gente tem momento devocional, a gente faz leitura da palavra, uma reflexão, a gente tem um capelão, um pastor, que cuida dessa parte. Nós temos uma aula de formação cristã, então esse ano o pastor Anderson, que está ministrando essa aula, ele está trabalhando a carta de Efésios. Então ele está trabalhando a carta, vai ser o ano inteiro trabalhando o que Deus fez por nós, e aí o segundo semestre vai ser em contrapartida, agora que nós somos salvos, como devemos responder a essa salvação, né? Então, a gente trabalha isso com eles nas aulas de formação cristã. E nós também temos a capelania escolar, que nos ajuda numa situação que a gente precisa, às vezes, tirar de sala, conversar mais aprofundado. Porque tem conversas Entendi, mais dentro, isso, né? Que são situações já, assim, mais graves ou não tão mais graves, mas que demandam tempo. E que, às vezes, no intervalo não dá tempo de conversar, né? E as aulas tem o seu tempo de acontecer. Tem que ser feita, né? Então a gente também tem esse serviço, que é bem legal. Então, os pais podem usufruir desse serviço, a equipe pode chegar ao capelão, pedir ajuda, e o próprio aluno. Então, o capelão ele fica lá. Ele fica no colégio, de manhã. Só de manhã? No horário que fica esses alunos, dos adolescentes. Dos complicadinhos. A gente priorizou esse horário. A gente priorizou esse horário. E aí, é bem legal, porque, por exemplo, o capelão vai trabalhar um tema ali na reflexão bíblica. Isso vai ficar ali no coração da criança, ele vai pensar e vai, às vezes, precisar de uma ajuda. Então, ele vai chamar o capelão, posso conversar com você um horário, queria conversar, e aí a gente vai trabalhando com isso. Também, sempre trabalhamos com a família. Então,
isso a gente já coloca também desde a visita de matrícula. Todos os atendimentos que o capelão faz, a família fica ciente e também nos ajuda na intervenção, né? Muitas vezes é uma falta de perdão com o pai, às vezes é uma situação, uma mágoa. Então, a gente vai trabalhando isso, falando com a família, porque realmente chega na adolescência, existe uma ruptura, né, Edu? Uhum. Então, ali as crianças param de olhar para os pais e eles vão olhar outras referências. Por isso é muito importante também a escola cristã, porque o professor, ele vira uma referência para o aluno. Uhum. Então, ele vai olhar para aquele professor. Então, é bom que você cerque seu filho nessa idade de amigos né? cristãos. Isso, Uhum. famílias, a escola como um todo, porque ele vai pedir orientação. E para quem que ele tá indo pedir, né? Então, é bem importante isso. Então, a gente vai trabalhando também com a família. E muita oração, Edu, porque o coração, só quem pode transformar é o Espírito Santo. Então, tem coisas que fogem da nossa alçada e aí é com Deus, né? Mas a gente faz esse trabalho aí. A gente pede a força, né? E aí, a hora que a gente não consegue, o senhor vai aí, porque daqui já foi, já tô esgotado, e se for por mim, vai dar ruim. E eu gostei dessa questão do capelão, e isso, acredito, né? Não conheço todos os colégios cristãos, mas os que eu visitei querendo colocar a minha filha, né, os colégios que eu visitei, a primeira coisa que eu perguntava, o que vocês oferecem? Uhum. Porque assim, existem alguns que se dizem... Não fala, que se dizem que não são, que já se venderam ao faturamento. Uhum. Em todos. Tem um monte que já se venderam, porque é muito bom o faturamento. Porque é um valor um pouquinho agregado, pelo que oferece, como vocês também fazem, vocês oferecem com uma educação bilíngue. É alto custo para vocês, não adianta a gente falar que não é. Vocês precisam ter um valor agregado diferente por tudo que vocês oferecem. Então, alguns se vendem ao faturamento e tá tudo bem, transformação em negócio, beleza? É o que o meu coração fala. Então não se vende mais como colégio católico, como colégio evangélico, como colégio adventista. Não que o adventista faça isso, tá? Mas assim, não se vende mais como luterano, não se vende mais. Não se vende mais. Coloca lá, princípios cristãos, pronto, né? Volta a ser princípios cristãos, aí você pode aceitar quem você quiser. Porque quando eu vejo o que vocês fazem, putz, é interessante, porque quando a gente tem essa cisão, eu já fui adolescente, eu fui do bem complicado ainda, né? Quando a gente tem essa cisão com nossos pais, o nosso herói, a nossa heroína, ela deixa de ser, eles passam a ser insuportáveis. Porque o pai é ditador de regras, ele vai dar regra, ordens, e você não quer cumprir com 15 anos ordem nenhuma, você quer o mundo é lindo, eu quero viver. Por que meu amigo tem um iPhone e eu não? Por que ele tem celular e eu não? Por que ele tem aquele tênis e eu não? Por quê? E aí, quando você traz para dentro da escola, que os professores se tornam referência. Eu tive professores que foram minhas referências que, pelo amor de Deus, né? Mas eu gostava deles. Muito bons, mas eu tive algumas referências que não foram boas referências. Que ele era legal por ele ser desenrolado, todo, enfim. É quando você vê um professor como referência, ou até vocês, no trabalho direto lá como diretora, como coordenadores, quando ele sai de lá bravo, a menina principalmente, ela sai brava com o pai, sai brava com a mãe, e ela querendo explorar o mundo, porque, vamos ser bem sinceros, gente, com 15 para 18 anos, até os 21, nossos hormônios eles estão explodindo. Então, a gente acha que é dona do mundo, a gente tem todas as vontades do mundo, literalmente todas as vontades do mundo, e aí quando eles chegam, Ana Flávia, por favor, eu tô com essa vontade, isso. Você deve ter escutado coisas absurdas, né? Que ela, não consigo falar com a minha mãe, eu não consigo falar com o meu pai. Como que é isso para você? Saber que vai muito além de só seguir o que o MEC pede ou de só educar para que eles sejam profissionais formados em qualquer profissão. Como que é quando uma menina, principalmente, você enquanto mulher, você tem quantos anos hoje? Eu tenho 31. Nossa, tô novinha. Quando chega uma menina de 15 anos, Ana, isso que eu faço? Chorando muitas vezes porque ela tem medo de decepcionar o pai. Como que é pra você? Olha, acontece. Não acontece muito comigo porque eu tô na direção, vai acontecer mais com as coordenadoras, mas vira e mexe eu também me coloco, né, pra ajudar nesses atendimentos. Eu tento acolher porque também já fui adolescente. Também já fui
mesmo dentro da igreja, né? Você também, você comentou comigo. Eu conheci da igreja, a história da sua esposa. Então, assim... Eu sou um ser humano como o outro, qualquer. Exatamente. Então, eu tento acolher e mostrar o caminho. Nessa fase da adolescência, tudo é o fim do mundo, né? Então, assim, uma amizade que acaba, ou às vezes um paquera que não deu aquela moralzinha. Não deu, ou até um relacionamento que não dá certo. É o fim do mundo pra eles, né? E eu sei que é isso, porque eu vivi isso também. Então, é muito intenso, é tudo muito intenso. Mas eu acho que você ouvir pessoas mais velhas, a própria palavra instruir isso, mulheres mais velhas ensinar as mais novas, né? E você ouvir pessoas mais velhas falar, vai passar. Você não vai morrer solteira porque esse menino não te deu moral. Deus tem planos maiores, né? Eu amo tanto ele. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso acalma, porque se é uma mãe falando isso, a menina, às vezes... Eu mesma não queria ouvir minha mãe, né? Ninguém quer. Tipo assim, ela tá falando isso só pra eu ficar bem. Mas quando você escuta de outra pessoa, vai passar, eu também passei por isso. Daí, sério, Ana? Mas eu vejo você casada e aí, toda feliz. Eu falei, sim, mas eu também já chorei por namorado. Agora, né? Então, assim... Isso dá uma perspectiva pra elas de tipo, não é o fim do mundo, eu tenho muito mais pra viver, porque Deus, ele me ama. Então a gente trabalha essa identidade também. A sua identidade não está nas suas amizades, não está, como você falou, no que a gente faz. Hoje eu estou diretora, hoje eu estou esposa, mãe, mas daqui 15, 20 anos minhas filhas não vão mais estar comigo, né? Vão seguir os caminhos delas. Não lembra disso, não? Dói. Às vezes eu choro quando eu vejo uns vidinhos assim no Instagram sobre isso. Sobre essa fase, eu não tô pronta ainda. Mas a nossa identidade não tá nisso, a nossa identidade está em Cristo. Então a gente tenta sempre fundamentar essa identidade, porque na adolescência a identidade deles é muito o que eles fazem, o que eles têm, como você falou, o iPhone, o ambiente onde eles vão, mas tudo isso é passageiro, né? É uma fase, um dia você tem, outro dia você não tem, mas o que fica, né? É o que nós somos em Cristo. Isso que eu acredito que é o que vocês fazem, que é a gente mostrar uma visão diferente, né? Como você trouxe a cosmovisão, de que não é o mundo não para só ali. Exato. O mundo não para só no 2+2. O mundo não para só na fórmula de Bhaskara. O mundo não para só no pronome perfeito, imperfeito. Não, isso faz parte. Mas o mundo, ele é além. Porque se a gente trouxer para matemática, como você falou, se eu for fazer uma fração, ela der número quebrado, eu desespero. Por quê? Que quebrou? Por que não deu exato? Por que foi isso? O que eu devo fazer? E a nossa vida, assim, às vezes ela não dá um número exato. Ela é fracionada porque no caminho cometemos erros que vão sendo quebrado coisas e deixado coisas para trás. E quando você me traz o colégio cristão e fala, a gente procura encaixar esses pedacinhos que estão faltando, tirar os problemas que precisam ser tirados e trazer as soluções que precisam ser colocadas dentro da vida. Isso para mim me fascina, porque eu entendo que o adolescente, talvez não 100% dos que estão lá, a gente queria poder ser os 410 saíssem de lá perfeitos, né? Mas a gente sabe que não será, né? Para nós, pelo menos enquanto seres humanos, a gente sabe que no caminho terão muitos tropeços, mas quando você entrega o seu melhor, entrega aquilo que Deus faz. Você me trouxe a canequinha aqui, né? Ó. O coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem instrução. Não, acredito que tem tudo a ver com escola, né? Então, quando os nossos lábios promovem essa instrução, você consegue pelo menos ir para tua casa depois de um dia cansado e fala, Deus, abraça o Júlio na tua cama lá, no seu momento sozinho, sem marido, sem filho. Que é impossível com as idades dos seus filhos. É impossível nessa fase. Na fase delas, 2 e 4 anos, é impossível. Eu tenho uma que vale por 73 crianças. E aí você olha para o céu, na hora que ela dorme, uma no seu colo, outra no colo do seu marido, você se olha e fala, tô cansado. Você fala, Deus, obrigado. Fiz o meu melhor lá, fiz o meu melhor aqui. Talvez o meu melhor não é o melhor que a pessoa queria, mas fiz o meu melhor. Quando eu percebo isso, eu entendo que nós precisamos de mais colégios cristãos. É verdade. Assim, sem ser enviesado, né, naquilo que eu acredito, mas nós precisamos de mais colégios cristãos, evangélicos, católicos,
Enfim, nós precisamos, porque nós estamos sendo atacados. Sim. E aí o povo acha que é de bomba, não é de bomba. Não. Não É bem contra- mais sutil e mais perigoso. Não é contra carne nem sangue. Exatamente. Então, quando eu vejo esse trabalho de vocês, para mim é fascinante. É fascinante, porque além de vocês entregarem bilíngue, educação tecnológica que eu vi que vocês têm, Uhum. vocês entregam aquilo que é de verdade. E que milhares de anos foi assim, deu bom, até vir alguém fazer diferente. E aí eu quero te perguntar, como que é a questão da bilíngue? É inglês ou é outra língua? É inglês. A gente tem aula 3 vezes na semana. É um programa bilíngue, tá, Edu? A gente ainda não chegou na fase de escola bilíngue, onde todas as disciplinas são ministradas em inglês. Estamos batalhando para isso, estou formando os professores, a gente está fazendo cursos de inglês, mas a gente está com esse bilinguismo. Por quê? O que a gente também entende? A vida é corrida, né? E os pais, o perfil dos nossos pais era sempre pagar escola particular e mais um curso de inglês. E aí a gente foi entendendo essa demanda dos pais, vendo que o nosso inglês também é fraco. Eu amo estudar outras línguas, eu falo inglês e espanhol, comecei um pouquinho de francês, mas parei. E é muito bom você aprender outra língua, porque o cérebro bilíngue, ele processa diferente também, ele faz conexões neurais diferentes. Então, uma criança ser ensinada no bilinguismo é muito bom para o processamento dela, cognitivo. Ela, enquanto criança mesmo. Isso, para acessar outras formas de pensar e tudo. Até a estrutura gramatical, isso nos ajuda, né? Então, é muito, muito positivo para elas, né, na questão cognitiva. Então, a gente incluiu isso também como um plus aí do colégio, né? Esse ano é o 2º ano do programa bilíngue, é recente. Então, assim, nós ainda não estamos na maturidade de um colégio bilíngue, mas estamos caminhando para isso, eu acho bem importante. E vocês têm percebido resultado já nesse 2º ano? Você falou das conexões neurais. O bilíngue é para todas as idades. Sim. A partir de quantos anos começa? A partir de 2 aninhos. Já? Aham. Eles devem ser uma esponja, né? Eles devem aprender. São. Ixi, minha filha tá contando até 10 em inglês, fala todas as cores. É muito gostoso. E os adultos não conseguem aprender. Eles amam. Não, a gente consegue também. Não, a gente consegue, mas é mais difícil, né? Porque a gente já carrega as nossas cascas, né? Então já é mais difícil. E me fala também da educação tecnológica. O que seria o e-make? O e-make, isso mesmo? Isso. É um programa também cristão. Então, bênção demais. Foi o Denis lá do Nordeste que criou esse programa. E vindo também nessa onda de robótica nos colégios e também educação computacional, que é algo hoje exigido, tá? Pela lei. Então, a gente queria colocar isso no colégio, mas a gente também não queria só mais um programa. Até porque, hoje, as ideologias, né, que a gente comentou, que estão entrando aí, que estão nos atacando, estão em tudo. Então, a gente queria um programa cristão. E aí, hoje, a gente tem o e-make, que é um programa de tecnologia cristão. Então, vou dar um exemplo para ficar mais simples. Mas, por exemplo, a gente sempre explica da queda, né, quando o homem pecou, e que isso afetou toda a humanidade, inclusive a natureza. Então, hoje, por exemplo, existem catástrofes naturais, como tsunami, terremotos, e o homem usa a tecnologia para sanar os efeitos da queda. Então, hoje a gente vê, por exemplo, a engenharia sísmica, que cria prédios preparados para aguentar terremoto, tsunamis. Então, os alunos vão prototipar na aula do e-make esses prédios. Que legal! Então, eles vão trabalhar com programação, eles vão trabalhar com projetos, engenharia, esse pensamento computacional, que é o pensamento raciocínio lógico. Então, tudo isso eles vão ter um ganho, assim, para a vida deles, mas também com a parte cristã, que é isso. Como que eu vou usar meu conhecimento para glorificar a Deus? Então, a gente tem um mundo caído, a gente tem problemas, mas Deus me colocou aqui, e Deus me escolheu, e eu vou servi-lo. Exatamente. Então, eu vou usar todos os meus dons, todos os meus talentos, meu conhecimento para glorificar a Deus. Então, a gente acredita que uma escola cristã também precisa ser excelente academicamente, porque é assim que nós vamos glorificar a Deus. Porque quanto mais excelência acadêmica eu mostrar, com a educação cristã, eu coloco grandes acadêmicos sendo cristãos. Exato. E fazendo a cascata que fizeram com a gente dos não cristãos, que a gente não pode questionar a capacidade cognitiva deles, de tudo que alguns fizeram. Sim. Mas aí eles vieram com essa cascata, plantando lá em 1000 e qualquer coisa. Não acredito em Deus, não. Um inteligente, outro
gênio que não acredita, eu não acredito em Deus, não. E vai nascendo, é uma pirâmide. Uhum. Eles vão pingando, vão pingando, vão pingando, vão pingando. Se a gente colocar um copo lá em cima com uma torneira, vai encher todos os outros. Uhum. Isso é natural. Então, isso é legal porque você mostra, principalmente na parte tecnológica, que como que eu posso glorificar? O que eu posso fazer para proteger? Existe, não sei qual cidade, se é no Japão ou na China, estão falando que em 30 anos ela não existirá mais, né? Então, como fazer para que isso não aconteça e para que isso seja mostrado? Ó, Deus me deu essa capacidade de fazer com que a tecnologia ou algo que eu sei vai fazer com que as pessoas que vivem aqui, que são 1 bilhão de pessoas no lugar, para onde eles vão? Onde vão pôr tantas pessoas? Então, com a minha capacidade que Deus colocou, eu construo algo que faz com que essas pessoas não percam a sua vida, faz com que essas pessoas consigam entender e isso seja um testemunho nosso. Porque nós somos um mundo majoritariamente cristão, só que até quando? Pelo que está acontecendo. Né? O quanto nós estamos dispostos a glorificar e a entregar em tudo que nós fazemos. E eu acredito que essa é a função de vocês, fazer com que eu não seja só capaz intelectualmente, mas espiritualmente. Com certeza, porque assim, para nós, não interessa se o aluno vai fazer medicina. Tem escolas que querem, né, o medicineiro. Dá resultado, né? Não importa o que ele vai fazer, o aluno nem sabe o que ele quer fazer. Mas o que eu falo para esse pai, para essa mãe, independente do que ele escolher, que ele glorifique ao Senhor, porque não adianta nada ser médico, e a gente vê quantos casos, né, de médicos usando a profissão para fazer o mal. Então, isso não importa, o que ele vai seguir ali, nós torcemos para que sejam bem-sucedidos, até financeiramente, porque não, isso, né? Mas com os princípios certos. E quando ele chegar na faculdade também, que isso é uma meta minha, né, como diretora escolar, é que o aluno esteja preparado não para debater, eu não quero aquele aluno que, vai ser, né, mas que ele saiba se defender das ideologias. Então, quando ele chegar na universidade, quando aquele professor for colocar na cabeça dele aquilo que é contrário à palavra, ele saber, não é isso que a palavra diz. Olha que legal isso que você falou. Esses tempo atrás, eu sentei para conversar com um rapaz, e chegou um outro, e aí ele viu minha pulseira, viu no meu bolso que eu ando com o terço e começou. Eu falei, meu Deus do céu. E eu gosto de uma boa confusão. Eu sou um cara que gosta de uma boa confusão. Ele falou, cara, você precisava estudar, porque isso e aquilo, eu não sigo mais nada, eu tenho minha conexão direta com Deus, porque não sei o quê, tal, religião nenhuma presta, não sei o quê, eu e os meus amigos que temos conexões diretas com Deus nos reunimos. Você criou sua religião. Falei para ele. Não, porque você não está entendendo. Calma. Tudo bem, cria sua religião que não é religião. Pode falar, minha religião não é uma religião. Mas quando você fala para mim que não acredita em religião nenhuma e se reúne com pessoas que acreditam igual você está criando a sua religião de pessoas que não acreditam em religião, que acreditam na religião, que não acreditam em religião. Né? Aí eu falei para ele, aí ele ficou bravo. Você tinha que entender que isso não funciona. Eu falei, amigo, vamos fazer o seguinte, eu gosto de uma boa confusão. A gente pode entrar aqui em várias discussões. Você me trouxe alguns dados que não existem, trouxe dados daquilo que você foi estudar, não daquilo que é a verdade. Tudo bem, é verdade para você. Só que você pode vir com um dado científico. Eu não vou mudar a minha visão. A única verdade que existe é a verdade que eu acredito, não a que você está falando. Não, mas você precisa... Eu não preciso. Quem decide o que eu preciso sou eu. Tenho 39 anos. Não vai ser você que vai vir aqui e falar o que eu preciso fazer ou deixo de fazer. Eu acredito assim, tenho a minha religião. E respeito todas as outras, até a sua, que é uma religião de quem não tem religião. Nossa, aí ficou surtado. Eu gosto de cara assim, eu vou te debater, eu vou te ensinar sobre um monte de coisa, onde a gente se encontrar, e aí eu vou mudar a tua visão. Não vai, porque a minha vida foi transformada por o único que pode transformar a minha vida. Glória e eu a Deus. falei, nossa senhora. Aí depois eu conversei com outra, ele falou, ô amigo meu, me desculpa. Não, eu gosto, cara, mas assim, eu não preciso forçar. Sim. Porque eu não tenho que chegar aqui pra você e nem você pra mim. Você tem que fazer... Não. Porque eu não tô sendo cristão. Eu tenho que viver e a minha vida mostrar que aquele é o caminho. Exato. Que existe um caminho, a verdade e a vida só. Só um. Só. É isso.
Não adianta discutir comigo, não adianta vir aqui falar que nenhuma presta. Pai, nada presta se você for parar para pensar assim. Porque dentro de cada instituição, seja ela cristã ou não, vamos pensar numa instituição pública. A instituição pública é ruim? Num contexto geral? Tem seu lado bom e ruim. Não é ruim, né? Se a gente pensar, ela não é ruim. Tem pessoas ruins? Todo lugar. Entendeu? Todo lugar. Vou trazer para aquilo que eu vivo. Sim. Eu sou bombeiro militar também. O que você pensa do bombeiro? Ah, é o herói, né? É o herói. Tem bombeiro ruim? Opa, deve ter, né? Todo lugar. Entendeu? São quantos no Paraná? São quantos do Brasil? São quantos no mundo? Então a gente tem que parar de querer falar que a igreja é ruim. Exatamente. E entender que as pessoas lá dentro às vezes podem estar, porque a igreja nos proporciona muita coisa também. Edu, tem uma historinha assim, né? De um homem que foi num barbeiro e não gostou do corte de cabelo, né? E aí ele, nunca mais vou em barbeiro e tal. E ficou o cabelo lá. Mas ele tinha uma necessidade, que era cortar o cabelo. E não é porque você teve uma experiência ruim no barbeiro que você vai deixar de ir em qualquer barbeiro. Mesma coisa... Bons, exatamente, a mesma coisa em igreja. Tem muitas pessoas machucadas com igrejas, né? Mas o ser humano tem a necessidade de Deus. Isso foi colocado no coração do homem por Deus. E se você não preenche com Deus, ele é preenchido por qualquer outro ídolo, qualquer outra coisa. Pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, pode ser qualquer outra coisa. Até a maternidade, que é uma coisa boa, pode ser colocada no lugar de Deus. E a sua necessidade de Deus tá ali. Então não é deixar de frequentar que vai tirar sua necessidade, você continua com essa necessidade. Então, a gente precisa, né, como escola, a gente tá ali para apoiar as famílias, apoiar as igrejas também. A gente tem um convênio, uma parceria com o CEPEL, com o Conselho de Pastores de Londrina, justamente para dar esse suporte. Pastor, se você tiver alguma situação, algum aluno, né, que esteja precisando de uma escola cristã, estamos aqui, estamos à disposição. Então, a gente quer servir mesmo as famílias e as igrejas. Então, vocês vão para todas as igrejas evangélicas, é isso, e falam, nós temos essa escola que oferece isso. Se vocês precisarem, conte conosco, nós viemos aqui, apresentamos para a Assembleia e mostramos quais são os nossos valores. É isso? Isso. Que legal. A gente teve essa iniciativa justamente porque os pastores também enfrentam essa dificuldade. De não saber para qual escola indicar, né? Às vezes a mãe vai lá, o pai vai lá no gabinete do pastor e fala, mas na escola ele tá vendo tal e tal situação, o professor falou isso, né? E aí, às vezes, o pastor nem sabe que tem uma escola cristã, né, na cidade. E aí eu vou fazer uma pergunta... Ai, eu não sei o que eu falo aqui, a minha cabeça é muito louca. Pode perguntar. Pera, vou fazer uma pergunta. Não, porque assim, tem a pergunta e tem algo que eu quero falar que você falou. Todo mundo busca Deus. Todo mundo, inclusive o ateu. Sim. Já dizia Nietzsche. Nietzsche, em uma das suas cartas, ele confessa. Sim. Ninguém fala, né? Todo mundo quer falar que Nietzsche criticava, mas você já deve ter visto que ele fala que de tanto ele lutar contra, ele sabia da existência, mas ele... Os Nietzscheiros aí vai falar que eu tô errado, mas vai ler. Eu sei porque eu vi essa carta. Então, todo mundo busca Deus, seja para falar mal dele, seja para viver com ele. Você falou também, tudo aquilo que é vazio é preenchido por algo. Todos os vícios no mundo preenchem esses vazios. Quando eu digo vícios, talvez a pessoa pense só naqueles que são ilícitos, né? Que é álcool e tal. Não, mas vícios são outros. Às vezes, você mesmo disse, a minha paternidade pode me afastar de Deus. Tem uma música que eu gosto do Flávio Vitor, que ele fala, se o meu chamado me tira de você, tira ele de mim. Porque às vezes a sua vocação de ser mãe tá tirando de Deus. Então, é difícil falar, né? Vixe. Mas tira ela porque de não mim. São coisas erradas, são coisas boas. São coisas boas. Mas estão no lugar errado. Mas estão no lugar errado, a forma de agir. Aí vem porque Dostoiévski fala, em todo homem existe um vazio do tamanho de Deus. Então existe algo, esse vazio que você está sentindo, e eu queria falar isso para você, só vai ser preenchido por Deus. Tudo que você está procurando é bom, é gostoso, vai te dar prazeres que você às vezes vai olhar para eu falando para você não vive o que eu vivo. Eu não quero viver o que você vive, porque quando eu encontrei aquilo que preencheu um vazio meu, eu estava desesperado, mesmo conhecendo, eu tinha esse vazio, e todos os dias eu preciso buscar Deus para que esse meu vazio seja preenchido. A minha vida
mudou. Uhum. A transformação aconteceu. Então, eu acredito que é muito isso que vocês mostram, né? Sim. Esse vazio só pode ser preenchido. A menina que chega lá pra você, esse vazio eu sei que é isso aqui. Uhum. Às vezes vocês têm alguma palavra de sabedoria, tem alguma coisa que vocês indicam, por exemplo, ler esse versículo da Bíblia, tem algo nesse sentido? Tem, a gente às vezes indica livros, às vezes a gente indica até fazer o devocional, que tem muitas. Legal. A gente fala, filho de crente não é crentinho, né? Então, às vezes, verdade. a mãe ali, o pai tem toda a rotina espiritual, mas a própria criança, às vezes, não tem a Bíblia. O ano passado, a gente deu uma Bíblia para todos os alunos, fazia parte do material. Que legal. Então, esse ano a gente mudou, fez a agenda, né? Que também é bênção, que também é para isso, mas incentivamos o devocional diário, porque a criança precisa ter contato com a palavra de Deus. Como que ela vai conhecer a Deus se ela não conhece a palavra de Deus? Deus se revelou de duas maneiras, Edu. Através das coisas criadas, que é a revelação geral, e a revelação na palavra. Então, nós temos tudo isso, nós temos a palavra, nós temos no celular, impressa, de diversas formas. Não tem como arrumar desculpa mais. E temos toda a natureza, então, poxa, tá aqui, então a gente precisa ler e incentivar os nossos alunos a conhecerem esse Deus através da palavra. Então, a gente tem isso e, enfim, a gente vai, dependendo da situação, né, a gente vai trabalhando com os alunos. Legal, Ana. Agora eu vou para a pergunta que eu queria fazer, que eu Tá. fiz do contexto lá do Dostoiévski. Vocês vão nas igrejas, falam para os pastores que existe a sua escola de vocês. A escola de vocês é uma escola particular. Sim. Tem um certo custo. Uhum. Como que a Educar, o Colégio Educar, ajuda os pastores naquelas pessoas que não têm condição financeira? Vamos lá. É difícil, vocês não são filantrópicos. Sim. Ponto. Vamos entender agora sobre negócio. Vocês não são filantrópicos. Não. Vocês precisam ter renda, você precisa ter suas coisas e acabou, e tá tudo bem, é assim mesmo que é a vida. Sendo bem direto. Ótimo. Mas pensando no propósito agora do Colégio Educar, como é conduzido para que um determinado número ou não de pessoas possam ter acesso a essa educação, vou usar um termo, que infelizmente é só para alguns privilegiados. Tá, vamos lá. A gente tem um programa de bolsas, tá? Então, até esse ano, não sei se vai mudar para o ano que vem, a gente tá revendo toda a nossa planilha financeira, agora a gente mudou de endereço, então tem algumas mudanças. Mas até esse ano, tá? Até 2026, nós tínhamos um programa de bolsas de meia bolsa para a escola pública. Que legal. Sim, porque é uma demanda crescente, tá? Principalmente alunos de ensino fundamental e médio, de procurar uma escola cristã, por tudo que tem acontecido, né, nas escolas públicas. Então, a gente tem. Para os alunos de escola particular, nós também temos alguns critérios de desconto, mas o que a gente pensa? O pai já está pagando uma escola particular, né? Então, ele também pode pagar uma escola aqui. Então, a gente vai trabalhando com isso. E também, graças ao Senhor, nós temos irmãos que fundaram a ACE, que é a Christian Education. É uma ONG, é uma organização feita por cristãos que amam a educação cristã, que entendem a educação cristã, e eles financiam alguns alunos 100%. Então, nós temos hoje 5 bolsistas 100% no colégio, financiados pela ACE, que realmente são irmãos, é um irmão em Cristo do Aitban, que ele tem uma fábrica e todo o lucro ali que ele consegue, ele investe na educação cristã. Então, ele distribui bolsas em todo o Brasil. Todo o Brasil, ele... Um pouquinho que ele põe dinheiro, hein? Um pocão. Um pocão. A gente ora muito por esse irmão, porque Deus colocou no coração dele o amor pela educação cristã, mas que ele nunca iria levantar um tijolinho. Ele ia abençoar muitos alunos, mas sem levantar uma escola. E então ele abençoou escolas cristãs. É isso, ele abençoou escolas cristãs com bolsas. Então a gente fez um critério de seleção. Esses alunos já estão com a gente há 3 anos. Então são irmãos em Cristo mesmo que... Edu, quem que paga escola para outro filho? Se não é o Senhor fazer isso, não é? No coração de pessoas que podem pagar. Isso é lindo, sabe por quê? Ele acha que ele não construiu um tijolinho, tá? O tijolinho tá diferente, né? Exatamente. Mas sobre abençoar, porque vamos pensar, ele investe no Brasil todo. Então ele põe uma boa parte do seu faturamento ali. Lógico que com certeza ele tem
previsão disso tudo. E Uhum. Deus está abençoando e que continue abençoando. Por favor, Deus, abençoe esse homem para que ele possa continuar fazendo isso. Uhum. E é legal porque ele abençoa, tem 5 ali, e vocês têm mais o critério de bolsa, então a gente, vamos dizer ali, tem uma média de 15, 20 alunos que seriam bolsistas. Uhum. Porque nem não dá para fazer para todo mundo. Não Seria dá. excelente que vocês pudessem bancar mais gente, mas também vocês não teriam espaço. Uhum. Por isso que você, que acha que é concorrente, abre a sua e vem Com ajudar. certeza. Vem ajudar. E isso é muito legal. E quando você fala sobre pagar, me lembro do meu amigo, Dr. Sávio, endoscopista de Florestópolis, que o pai dele pedreiro e a mãe dele trabalhava acho que de Boia Fria. Me corrija se estiver errado aí, Sávio, se você ouvir. Hoje ele coordena um hospital no Mato Grosso. Olha só, que benção. Porque quando ele veio para Londrina, um senhor bancou a faculdade para ele. Olha só. E hoje é um cara buscando muito Deus, vai casar. E um cara que saiu de Florestópolis, não sei se você conhece É uma Florestópolis. cidade pequenininha, né? Isso, meu pai é de lá, eu tenho primos lá, tenho parente. Então, você olha e fala, putz, vai dar o quê? Né? E aí ele me torna um médico que hoje está, acho que no interior do Mato Grosso, coordenando um hospital. Uhum. E a gente sabe que médico ganha bem. Hoje ele fatura muito mais que Uhum. 5 dígitos. Facilmente. Uhum. Para coordenar um hospital. Filho de pai pedreiro. Filho de mãe que trabalhava na roça, porque alguém acreditou nele. E o pai dele, conta do pai dele, trabalhava e falou, não, meu filho, você não vai passar fome nem dificuldade. Você passou em medicina, vamos dar um jeito. Uhum. E por isso, como que é o nome desse... você pode falar o nome desse cara? É o Dwight Ban. Dwight Ban. Aham. Que Deus continue te abençoando, continue prosperando, que sua empresa fature bi, tri, enfim. Amém. Que você fature mais o quanto for necessário para abençoar. Porque você disse não construir nenhum tijolinho, mas quantos tijolos ele está construindo? Sim. Quantas bênçãos ele está colocando no coração? Quantas crianças, adolescentes que sairão dessas bolsas e farão a mesma coisa? É isso. Se sentirão inspirados, se sentirão conduzidos, construirão tijolos físicos, depois outras escolas, enfim, abrirão a franquia da Colégio do Car. Já pensou? Amém. Se isso é uma profecia, tomo posse, né? Mas isso eu acho maravilhoso, porque o quão é importante a gente olhar para dentro disso. Uhum. E a gente entender que o que está acontecendo vai piorar. Uhum. E quando vocês vêm com esse olhar, com essa busca, com essas conexões, com essas pessoas que pagam pelo mundo e pelo Brasil afora, a gente entende que tá no caminho certo, que calejar o joelho, né, faz sentido. Muita oração. E aí, como que são seus momentos de oração? Aquilo que você pode revelar pra gente. Porque, legal, nós vamos falar, então estamos falando de educar, só que falar de educar sem falar de oração, né? Porque já diz a história de 2021 pra cá. Como são seus momentos de oração? Como que é a angústia, às vezes, se você pode falar de não saber como será esses 410 alunos? Assim, eu não fico preocupada com isso, sabe? Que rumo eles vão tomar. Eu confio no Senhor. Então, a própria palavra diz, basta cada dia o seu próprio mal. Então, eu oro por aquilo que tá na minha agenda, naquele dia, naquele aluno que apareceu pra mim, com aquela situação, por aquele funcionário. Eu gostaria de ser mais consistente no meu devocional. Eu confesso que, olha, falho muito mais do que eu gostaria. Eu sou assim também. Então assim, eu tento acordar mais cedo, que é o que funciona pra mim. Tento acordar antes das meninas, porque elas acordam bem cedo, minhas filhas. Tem mães que têm sorte, que os filhos acordam mais tarde, as minhas acordam bem cedo. Então eu tento acordar mais cedo e ter meu momento de leitura da palavra e oração, né? E quando eu não consigo fazer isso, realmente faz diferença no meu dia, muda, né? A gente fica com outra vibe. Mas na escola a gente tem essas rotinas. Então quando vem alguma coordenadora conversa comigo, alguma situação, a gente tem os pastores também lá, que também oram por nós. Então a gente tá sempre pedindo oração. Às vezes pai de aluno, vem pai de aluno conversar comigo. Eu falo, vamos orar então por isso. Ou ora por nós, porque nas férias a gente pede muita oração, Edu, porque quando a gente tá preparando o ano letivo,
A gente tá de férias, mas é quando a gente mais trabalha. Principalmente os diretores, porque todo mundo sai de férias, Nunca os funcionários não param. E a gente tá ali fazendo uma visita de matrícula, tudo, reforma, é o momento que as escolas fazem as reformas. Então, a gente pede muita oração, porque é uma grande expectativa. Vem muitos alunos de outras escolas, vem alunos feridos, alunos com traumas, famílias com traumas. E é uma responsabilidade mesmo, né? É um peso muito grande. Mas quando a gente coloca diante do Senhor, o fardo é leve. Porque quando a gente quer fazer por nós, né? A gente fica ansioso, a gente fica estressado, a gente acha que tudo depende de nós. E Deus me mostra muito, Eduardo. Quebra minhas pernas muitas vezes, mostrando: eu não preciso de você, Ana. Que bom que você está se dispondo, mas eu não preciso de educar para fazer minha obra. Então, isso me coloca também. Deus trata muito comigo, Com se educar orgulha. ou sem educar. Ele faz a obra dele, Deus é soberano, ele não precisa de mim. Mas ele também quer me usar e eu me coloco à disposição. Mas não precisa. Então, a gente precisa tomar cuidado também com o ego, que ele sobe rapidinho, né? E é uma pergunta que eu ia fazer também, e aquilo que a gente estava falando sobre a soberba, né? Nossa. Não adianta, gente. Depois que eu conversei com o padre e entendi, eu falei, putz, eu fiquei triste. Mas, ao mesmo tempo, me consolou. Porque, às vezes, a gente é muito escrupuloso. Nossa, eu sou um lixo. E sou mesmo. Mas, assim, né? Nossa, eu não consigo me ver livre disso. Eu não consigo me ver livre. Existem coisas que talvez a gente nunca vai se ver livre. A luta, ela será constante. Porque o que nos torna santos, muitas vezes, não é estar livre do pecado. É lutar contra, é fugir, é a batalha. E Deus olha isso. Deus olha o quanto a gente tá lutando. E aí, às vezes, educar crescendo, 410 alunos, faturando 10 milhões. Então, amém também, né? A gente joga os números assim para não falar números exatos. Mas assim, faturando muito. Eu sou proprietária, sócia, diretora do Educar. Já passou isso na sua cabeça e você teve que olhar para o céu e falar, Deus, me dá uma chinelada de novo? Ou tomou uma chinelada? Porque, vamos ser bem sinceros, é gostoso, não é? Tá na posição que você tá hoje. É uma bênção, eu gosto muito do que eu faço. Sou muito feliz. E não é, às vezes, gostoso saber que você, a Educar do seu pai, né? Isso, da minha família. Da sua família. Você, tá herdando algo que faz sentido para você. Você fala, cara, olha que legal nós temos. Eu posso viajar, eu posso ter o carro X, eu posso isso. Isso é bacana. Como que é esse controle de Deus vindo realmente quebrando as pernas e falar, eu não preciso de Educar? Sim. Como que é esse controle do seu ego, às vezes, em que momento você percebe? Que sinal que você sente que fala, opa, Ana, dá uma segurada, menina. Edu, assim, pra mim, não essas questões de bens materiais. Sim. Mas algo que eu luto muito é pela liberdade. Porque, assim, a gente sendo empresário, a gente tem liberdade. Sim. Liberdade de horário, de decisão, de escolhas. Então, isso é algo que no meu coração eu desejo muito ter liberdade, né? E aí volta naquilo que você... Empresário com liberdade desde que não seja dono de escola, né? Desde que não trabalhe com educação, porque não tem professor, não tem liberdade. Então, e aí isso é algo que eu luto no meu coração para eu não tomar decisões a parte do Senhor, né? Então, para eu sempre colocar diante de Deus, em oração, pedir direcionamento, saber me colocar mesmo no meu lugar, né? Então, isso é algo que pega para mim. Mas eu acho assim também, Eduardo, você falou bastante de legado, da família, da minha família. Meu pai, que era diretor antes de mim, ele deixou muitos legados, né? Primeiro, a fé. Legal. Mas também o serviço. Meu pai sempre colocou os funcionários acima dele. Então, a gente realmente colocar o outro acima de nós. Quando a gente coloca esse princípio, a gente não dá espaço para soberba. Quer ser o primeiro? Exato. Então, assim, para nós, eu acho que sobe quando a gente começa a achar que a gente é mais, né? Quando a gente, nossa, olha o que eu tô fazendo, olha, né? Mas quando eu penso nos outros, que os outros são superiores a mim, tudo vai ficando... Ideal não é fácil, né? Porque a gente recebe também muita pedrada, né? Assim, até dos pais que são cristãos, estão com a gente no colégio e amam, mas quando acontece com o nosso filho uma situação, a gente vai igual um leão, né? Mas eu não esperava isso da escola cristã e tal. Aí a gente tem que lembrar, pai, né? Somos pecadores, me perdoa, erramos nisso.
né? Então, E essa muitas vezes, dinâmica aí. e muitas vezes você é duro mesmo. Não, pai, é assim mesmo que tem que Algumas ser. vezes tem. Algumas vezes Não tem é que porque falar. somos uma escola cristã que nós vamos. É, é, o povo tem que entender que Deus ele não abraça o erro, não. exato. Ele não abraça o Exatamente. erro, ele abraça o pecador. Ele quer o pecador com ele, ele vai buscar aquela ovelha perdida. Mas você tá pecando, meu irmão, aí Exato. você quer com as É. suas consequências, você tá errando. Então, como que é conseguir conduzir isso? Uhum. Porque o povo tá mal acostumado. Ah, se ele é de Deus, ele não pode ser bravo, eu vou Ah, chegar. isso é Porque assim, verdade. Acontece também. a Ana, nossa, o sorriso da Ana é tão lindo. Ah, eu vou falar com ela. E você tá lá assim. Uhum. Eu falo, espera aí, essa não é a Ana que eu conheço. Sim, Como sim. que é conduzir isso? Porque eu tenho certeza, eu sou pai. A É. gente chega querendo arrancar a cabeça às vezes na escola. Eu ainda não tive nenhuma situação. Nenhuma situação, graças a Deus. Porque eu tenho medo de como eu vou agir. Aham. Tenho muito medo de como eu posso agir. Então eu espero que se tiver alguma coisa que vá a minha esposa. Que não vai eu. Mas como mostrar pro pai? Eu falei, não, pai, é assim e acabou. Ó, graças a Deus nunca precisei chegar Ufa. assim, tá? Nesse tom Eu de pesei, voz. né? Não, mas assim, Eduardo, depois que eu me tornei mãe, realmente mudou a forma que eu lido com as coisas na escola. Porque uma coisa é você falar de educação de filhos sem ter filhos, né? Exatamente, é Tem fácil. muitos influenciadores que falam de educação de filhos sem ter filhos. Não que isso Não desvalide, me deixa bravo que eu vou brigar com eles. eu entendo, assim, estudaram tudo. Mas nós Estudar. temos a questão da palavra, né? Que é o nosso guia. Então, eu não desqualifico quem não tem filhos pra falar, mas eu digo na empatia. Porque daí agora eu me coloco, né? Se fosse com a minha filha, a Laurinha, se acontecesse tal situação na sala dela, como eu agiria? Então, eu entendo, muitas vezes, algumas reações dos pais. Podem ser pecaminosas essas reações, mas eu tento me colocar nesse lugar. E tento mostrar. Naquilo que a gente erra, a gente fala e é aberto, não fico passando pano, né? Legal. Tá, a gente reconhece os nossos erros. Mas naquilo que o pai tá falhando, naquilo que a criança está errando, a gente também é firme, né? De falar, olha, esse comportamento não tá legal. Isso, por exemplo, teve uma situação de uma mãe que falou, mas isso é uma inverdade. Eu falei, não, isso é mentira, isso tem um nome, Não né? vem colocar nome bonito, não. Isso, então a gente tenta trabalhar isso, porque só tem arrependimento aquele que é confrontado, né, com a palavra e com a verdade, e aí ele fala, não, realmente eu errei, eu pequei. Então a gente precisa falar, né, bem claramente, mas isso eu sinto muita segurança, porque os pais que estão indo lá são pais que querem essa educação cristã. Mas eu oro muito também antes para ter sabedoria, porque a palavra branda desvia o furor, diz Provérbios, né? Então não adianta eu chegar para um pai nervosa, porque o que eu quero daquela criança? Daquela família, a salvação. Eu quero que ela conheça Cristo. Ela Além vai de tudo, é o conhecer, principal, né? ela vai conhecer a Cristo com uma diretora doida, nervosa, gritando. Não, né? Descabelado. Então, eu tento testemunhar do Senhor nessas conversas, né? Mas é muita E como é oração. condução isso? Você falou da conversa, mas existe algum programa, escola e pai, por exemplo? Porque todas as escolas têm os programas com os alunos, normal. Mas algum programa escola e pai, onde o pai é trazido mais para dentro da escola, com atividades mesmo, Tem. tipo Uhum. extras, para que o pai venha e vivencie aquele momento, olhe, perceba, entenda, conheça o espaço. Existe esse movimento? Sim. Para os alunos bem pequenininhos, na adaptação escolar, os pais entram na escola, eles podem ficar lá, tá? Tem toda essa parte de adaptação dos pequenos. Os maiores, a gente tem eventos praticamente todo mês. Então, tem pais que perguntam, né? O que tem de evento? Então, por exemplo, semana passada, a gente teve no sábado um workshop de Bible Journaling. O que é isso? Isso que eu ia perguntar. É um devocional criativo. Então, Eu não sou você, bilíngue, não. você usa ali técnicas artísticas para fazer um devocional em cima de um versículo. É muito gostoso, foi um passatempo muito bom. Desenho, pintura, e a gente fez para as mulheres, porque é mês de março, né, comemorado o Dia da Mulher. Então a gente não quis deixar passar em branco, mas com uma cosmovisão cristã. Então, mulher,
você é amada por Deus, você é filha de Deus, é perdoada, restaurada. Então, foi esse o devocional. E a gente teve uma tarde, um coffee break, uma delícia, foi bem gostoso. Então, esse foi um momento de vivenciar. As mulheres Legal. poderiam levar as filhas também, então foi bem gostoso. Agora, essa semana, a gente tem as comemorações de Páscoa, então os pais vão até o colégio, a gente tem apresentações, né, referente à Páscoa. Aí depois tem Dia das Mães, o Dia dos Pais, Dia dos Avós. A gente gosta muito de enaltecer a figura dos avós, né? Então, porque a gente sabe que os avós são também uma referência de fé, muitas vezes, sabe? E glória a Deus por isso, né? Porque eu não tive essa referência de fé dos meus avós. Mas Meu hoje a avô é. gente tem muitos avós que são referência. E se eles não foram, por exemplo, a minha mãe, né, e meu pai foram uma quebra de ciclo na família deles. Então, eles são avós hoje que, São essa né, meus referência. sogros que são essa referência de colocar o Senhor. Então, a gente quer incentivar essa família também, esse avô, falar, avô, seu trabalho não acabou, você também tem um papel hoje como avô. Importante. Não é só estragar a criança pro pai ficar bravo. Pode estragar um pouquinho, a gente deixa, tem essa permissão. Né, mas a gente também Meu fala coração. disso, porque muitos avós às vezes se sentem até inválidos já, né? Já passou a minha fase. Não, você tem muito a contribuir na sua família, com a sua fé. Então a gente comemora, a gente tem vários momentos assim com as famílias, então a gente gosta de trazê-los não só nos momentos de bronca, né? Nos momentos de chamar atenção, mas nessas rotinas, eles viverem o colégio, apreciarem trabalhos que os alunos apresentam, as rotinas também de tarefa, querendo ou não, envolve as famílias, né? Então, são esses momentos que a gente tem. Isso é bem bacana, né? Eu acho que até porque o colégio público não consegue fazer tanta essa dinâmica, mas uma coisa que eu sinto falta, eu acho que eu sou muito participativo, eu gosto de levar, eu sou o tipo de cara que, se minha filha vai para o hospital, eu vou junto. Esses tempos atrás até peço perdão para a menina da Unimed, se um dia ela ver meu podcast. Foi semana passada. Minha filha teve umas pneumonias recorrentes e aí a gente não saía do PA da Unimed. Num dia, olha pra ver. Foi até legal que foi no dia que eu dei formação pros noivos. Foi lindo, choramos e não sei o que. À noite minha filha passou mal, quebrei o pau na noite. Ai. Mas ele... Nossa, mas falei. Depois de uns... Eu acho que eu falei umas 300 milhões de palavras em 5 minutos com a menina. A menina... Pô, pensa aí, ó. A menina baixinha, eu falando bravo, pai bravo. Você sabe como que é um pai bravo, né? Você sabe como que é um pai bravo. Bem. E eu bravo. E aí minha esposa, minha menina lá, cheia de coisinha no braço. Minha esposa me olhou, vai lá fora. Aí eu saí. Falei, a minha cabeça, eu preciso testemunhar isso. Porque as nossas contradições, elas convivem com a gente. E aí a menina falou, se precisar eu vou chamar o segurança. Eu falei, chama, quero ver se ele vai ter coragem. Se ele pensar em pôr a mão em mim, ele vai ver o dele. E falei um monte de merda. Mas falei um monte. Aí fui lá pra fora. Aí minha menina tava com diarreia, minha esposa vai comprar fralda, não vai dar as fraldas que a gente tem aqui. Aí eu fui andando pra farmácia. Fui rezando. E Deus foi batendo. Eu falei, não, Deus, para, deixa eu quieto. E aí aquilo mexeu comigo. E foi nesse dia que eu falei que a gente precisa mostrar as imperfeições, que eu pensei muito mais claramente. E aí, desde aquele dia, então, eu venho reconhecendo as minhas contradições, o quanto eu erro, o quanto eu posso estar aqui feliz com você e sair ali e bater em alguém. Ou brigar, ou xingar, ou tratar mal alguém. Tô aqui todo simpático, o povo vê tudo legal no vídeo e ali eu tô Leva sendo... uma fechada ali. Isso. Não, até que a gente abre a porta aqui, eu sou mal educado com alguém. Né? Então, isso é muito legal falar, porque a gente, enquanto cristão, não tá fora do erro. O que muda é o quanto eu estou disposto a reconhecer o que eu errei. Então, hoje, para a enfermeira, se um dia você vê, me perdoa. Eu acho que eu não falei com ela. Me perdoa mesmo, porque, infelizmente, eu agi de uma forma que eu não gostaria de agir. Que não faz jus àquilo que eu quero viver, aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, aquilo que eu estou mostrando na internet. Aquilo que, às vezes, você foi lá no Instagram ver quem era o Edu e viu o Edu falando. Porque a internet, ela permite tudo, mas eu quero... Inclusive, por ela permitir tudo, eu quero que ela comece a ver o quanto eu sou falho.
O quanto nós precisamos ter essa... Daí vai no que você falou com a cosmovisão. Eu não sou um no quartel, eu não sou um no podcast, eu não sou um no meu evento, eu não sou um na rua. Eu sou um. Exato. Eu sou um em todos os lugares. Então, essa imagem do Granado, Eduardo, pai, filho, esposo, ele precisa estar congruente. E é muito difícil. E aí, para vocês, como que é conseguir não deixar de ser congruente no âmbito empresarial mesmo? Porque é muito grande, são 410 alunos. Gente, não deve ser fácil. Porque, vamos lá, vocês têm problemas com alunos, com colaboradores, com pais, com chuva, com avós, com fornecedores, com pagamentos de vocês, com o esposo, com as filhas. Como que é não se descabelar? Porque assim... Mas quem disse? Quem disse que eu não me descabelo? Quem disse? Porque hoje eu vim arrumada. Hoje eu me arrumei. Porque assim, isso é alguns que eu lembrei. Aí você deve estar pensando, não, mas tem esse aqui também, Edu, que você não viu. Tem aquele ali também. Essa foi bem abrangente, Edu. Tava quase chorando aqui, só de eu lembrar. Não, Edu, Deus é suficiente para as nossas batalhas. Quando a gente começa a olhar muitos problemas, a gente esquece que o nosso Deus é maior que esses problemas. E a gente também, muitas vezes, a gente quer mostrar uma coisa. A gente quer mostrar essa aparência de cristão. A gente quer ser imperfeito. Mas isso glorifica a Deus mesmo? Às vezes esse seu pedido de perdão, Edu, glorificou mais a Deus do que talvez você falando lá no grupo, né? Sim, tô dando um exemplo, não quero menosprezar. Sim. Mas quando a gente reconhece quem somos falhos e carecemos do Senhor, isso glorifica a Deus. Então, sermos excelentes também, né? Sermos fiéis naquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos também glorifica o Senhor. Mas toda a nossa vida, né? Então, eu lembro da história de José, que foi vendido pelos irmãos. E quando os irmãos chegam lá, ele fala, não foi vocês, foi Deus que me trouxe aqui. Então, até os nossos erros glorificam o Senhor, porque Ele é soberano. Ele é soberano. Então, Deus não precisa de mim, né? Ele quer me usar, mas Ele não precisa. E mesmo quando eu erro, isso pode glorificar o Senhor, se eu colocar isso, né? Então, por isso que eu tento não... Quando vem esse pai, eu não quero... Muitas vezes não quero demonstrar fraqueza, não quero demonstrar erros da minha escola, mas quando eu falo, o que vai glorificar o Senhor? Senhor, me dê sabedoria. Muitas vezes é pedir perdão, muitas vezes é recuar, muitas vezes é falar pro pai, não, pai, isso você precisa fazer, você tá errando nisso. Então, a gente precisa estar atento, né, ao Espírito Santo, ao que ele nos conduz ali, a palavra de Deus, aquilo que ele já falou, não muda, graças a Deus por isso, que são coisas simples, como eu falei, o amor ao próximo, a gente colocar os outros superiores a nós mesmos. Se a gente seguisse esses preceitos tão simples, mas difíceis, a gente sofreria muito menos coisas, né, no nosso dia a dia, mas a gente está aí. Gostei. Diante do pecado, diante do mundo. São lutas diárias, todos nós temos isso, independente da profissão. Mas quando a gente tem o Senhor, nós temos uma nova perspectiva. Como eu falei, Deus é suficiente, Ele nos dá o pão de cada dia, Ele nos dá sustento, nos dá a graça que a gente precisa para suportar cada um desses problemas. Eu escrevi aqui duas coisas que você falou. Para de querer mostrar. É difícil, né? A gente quer mostrar. Uhum. A gente vive numa sociedade, né? Redes sociais e tudo, né? E aí eu fico, putz, como que eu não mostro sendo que o meu trabalho é mostrar? Né? Essa contradição me fascina demais. Então, e se para de querer mostrar, minha cabeça já ficou borbulhando para muitas coisas que eu posso construir através disso aqui. Uhum. Até os nossos erros glorificam o Senhor. Cômodo quando eu os reconheço. Uhum. Quando eu peço perdão, quando eu exponho eles. Uhum.
às vezes não claramente, que tem erros que não podem ser expostos assim, não só na internet, mas quando eu exponho para a pessoa na qual eu errei, para o esposo, para a esposa, para o amigo, chama e fala, cara, foi isso aqui, ó, eu fiz isso. Não me orgulho. Não quero justificar o meu erro. Cometi num momento assim, enfim, mas eu quero te pedir perdão porque eu errei. Porque se somos imagem e semelhança, peço perdão a você, automaticamente elevo o meu pedido de perdão a Deus. E aí, que você citou mais de uma vez aqui, quem quer ser o primeiro, que seja o último. E aí, para fechar o que você falou, eu acho que é o que define tudo, Deus é suficiente. Amém. Não existe nada do que eu possa falar aqui, eu acho que nada do que nós falamos bastaria ou seria se a gente não fosse Deus é suficiente. Quando tudo parecer acabado, quando tudo parecer destruído, quando tudo parecer perdido, quando a sua vida financeira não estiver boa, quando a sua vida conjugal não estiver boa, quando seus filhos estiverem te maltratando, quando o seu patrão, o seu amigo, pare e pensa, Deus é suficiente. Não faltará o pão na boca do justo. Deus é suficiente. Amém. E Ana, o que você poderia falar? Nós estamos 1h34 falando. Nossa! Ali. Passa rápido. Tudo isso. Isso que você estava nervosa, hein? Eu tava, verdade. Se você pudesse dar um recado, eu queria que, primeiro, gente, peraí, tá. antes de qualquer coisa. Né? Dario, você consegue dar um zoom aqui na canequinha? Só que se eu parar ela. É que vocês não vai dar pra ver porque ela vai brilhar. Mas eu vou ler, ó. Ganhei essa canequinha, eu que quase não gosto de café. Pra eu tomar café, ó, é grandinho ainda, dá pra eu tomar bastante aqui, ó. Provérbios 16, 23. O coração do sábio ensina sua boca e os seus lábios promovem a instrução. O coração do sábio ensina sua boca. Daí nós vamos para outro versículo, né? Que a tua boca fala que teu coração tá cheio. Então, vamos fazer o coração ensinar a boca a falar coisa boa. Os seus lábios promovem a instrução. E que a gente, como educador, que todos somos, não só os professores, possamos promover a instrução. Ganhei aqui também a agendinha e a minha logo. Ah, linda. na agenda tem um leão e para mim faz total sentido o leão. Você sabe que o leão não caça, né? Quem caça é a leoa. O leão caça quando as presas são muito difíceis. Então isso mostra que nós, homens, enquanto leão, devemos ir para as presas mais difíceis, que é a função do homem. Com certeza. E aí vou falar de um tema bem polêmico que eu gosto também, no qual atacaram o Frei Gilson há um tempo atrás. O Frei Gilson, numa pregação, falou sobre Efésios. Efésios 6, 22, é 6, né? Da mulher ser submissa, né? E aí ele fala bravo. E aí atacaram, onde você viu falar que é submissa, aí... Só que aí cortaram a parte da pregação, não colocaram tudo, né? Que é um normal. Aí ele fala, né, da mulher estar abaixo do homem, o homem ser o chefe da mulher. Ele fala, mulheres, acorda! Vocês são a base do homem. Sem vocês... Ele não falou assim, aí eu vou resumir o que ele disse. Só dá cagada. Deixa o homem sem a mulher. Ele só faz cagada, ele não sabe fazer nada. Gente, a gente é cabeçudo. Então, quando tem o leão e eu penso no leão e na leoa, minha mulher ela não me serve como uma serviçal. Ela serve como quem deixa a minha casa sagrada. Para que eu, enquanto homem, possa fazer o que cabe a mim, homem. E acabou. E por isso eu amo essa passagem. Porque o homem e a mulher que entende que o homem, ele tem que amar a sua mulher assim como Cristo amou a igreja, quero ver o homem que tem coragem de morrer na cruz. É muito mais difícil. Todos os dias. Toda vez que eu vou dar formação, eu falo essa passagem, eu falo, dá para eu ser submissa? Para eu não precisar morrer? É verdade. Eu falo, escolham. Então, para a gente morrer na cruz, para nós, homens, entendam, não é fácil. Eu não vivo, confesso que eu não vivo isso todos os dias. Tem dia que eu surto, mas todos os dias eu reforço em mim, eu preciso morrer para que minha esposa seja feliz. Porque ela consegue se tornar sagrado. Porque se eu tô aqui hoje, porque uma esposa torna sagrado o ambiente da minha casa para que eu possa estar aqui hoje. E é isso.
E mulheres, entendam que submissão não é ser serviçal. Uhum. Não é ser serviçal. Enfim. Sobre esse tema aí, Edu, só falar. Isso é uma luta muito grande para as mulheres, né? Diante de todas as ideologias que foram colocadas. E para mim também é uma dificuldade. Na verdade, esse foi o pecado original de Eva, né? Ser independente e tal. E a gente sofre com isso. E a gente sofre com isso. Mas submissão é estar sobre a mesma missão. Uhum. E quando a gente entende a nossa missão, né? Como cristãos, como pessoas que querem realmente glorificar ao Senhor, não é pesado se submeter ao marido. Lógico, é difícil, a gente tem que morrer para nós mesmas também. Mas a gente brinca, eu tenho algumas amigas assim que a gente brinca. Gente, como é possível estar ali na frente e não ver, né? Mas foi para isso que o Senhor colocou você, irmã, para ser auxiliadora idônea, auxiliadora perfeita. Então, às vezes a gente fica muito nessa briga de gêneros, de sexo. Ai, porque o homem isso, porque a mulher aquilo. Gente, é maravilhoso como Deus criou o homem e a mulher para glorificar o Senhor. Então, nós somos uma representação de Cristo, a igreja. E quando a gente entende isso, nós somos iguais em valor, mas nós não somos iguais, né, nos aspectos físicos, emocionais, de papéis. Então, a gente precisa entender isso. E quando a gente coloca tudo isso diante do Senhor, Ele nos dá graça e força para fazer a vontade dEle. Então, não é fácil como mulher nos dias de hoje. A gente ouve tantas coisas, às vezes até das nossas mães, dos professores, né? Mas, quando a gente olha a palavra de Deus, a gente não se sente menos. Pelo contrário, a gente se sente, como você falou, protegida. Que mulher que não quer um homem que vai amar você como Cristo amou a igreja? Pra gente não prolongar. Mas vamos lá, ó. Eu quero que todos leiam as histórias das mulheres na igreja, na Bíblia. De todas as mulheres da Bíblia. Todas elas conduziram os homens, seja para a ruína, quanto... A mulher sabe edificar a casa. Então, gente, olha, das grandes mulheres da Bíblia, todas conduziram um homem a algo. Todas, sem exceção de nenhuma. Fala de uma que minha filha gosta, minha filha ama Esther. Ela viu um dia tudo e ela até fala que eu tenho que pôr uma Esther na barriga da mamãe. Olha só. Fala, amém, que venha. O Esther conseguiu, com oração, fazer com que o rei não matasse os judeus. Esther foi uma que foi confrontada, né, pelo seu tio. Falou, não foi pra esse momento que você foi colocada no posto de rainha? Não foi pra você ficar indo bem bom, não, minha querida. Comendo do melhor, é pra esse momento. E ela se posicionou, realmente. E aconteceu o bem. Porque elas são mulheres. Esther foi empoderada lá no começo. Tá? Então, é sobre isso. Enfim, não vamos entrar Bom demais. E aí, os livrinhos. O livro de rimas de Natan. Esse livro é muito legal, ele fala sobre rimas. No nosso colégio nós temos o método fônico de alfabetização. Então, a história, a leitura em voz alta, o contexto de rimas, tudo isso que promove, né, a parte sonora, nos ajuda na alfabetização das crianças. Então, esse livro foi pensado nisso. E o outro livro, Aventura de Nico, também fala sobre obediência aos pais. Eu amo muito esse livro porque ele fala que mesmo que você desobedeça e seja perdoado, você tem algumas consequências, mas que honrar a Deus e honrar pai e mãe sempre vale a pena. Então, é um livro, assim, bem lúdico, mas que fala muito ao coração das crianças pequenas. E ele foi escrito pela Andressa Oliveira, que é autora dos nossos livros didáticos. Então, os nossos livros didáticos todos têm a cosmovisão cristã. Então, eu trouxe esses livrinhos aí para sua pequena. Espero que vocês gostem. Não, mas ler. Vai chegar, ela chega em casa. Ai, minha menina, ela é maravilhosa. Ela deita, cruza a perninha assim. E lê. Oh, coisa boa. Que graça. Parabéns. Eu sempre fiz questão. Isso é incentivo de vocês. Eu sempre fiz questão dela ver eu lendo, né? Confesso que eu preciso ler mais. A vida tá me conduzindo a uma doideira que às vezes eu tô lendo pouco. Mas confesso que eu preciso ler mais e eu sempre fiz questão dela ver eu ler. Na minha casa, tudo que representa a nossa fé é muito visível e muito palpável. Então, tem uma Bíblia que já não tem nem folha, né? Mas é sempre tudo muito perto dela, para que ela possa ver tudo que eu faço. E aí vai uma dica para os homens. O homem, é sua função levar sua família para o céu. Não deixa nas costas da sua mulher.
é a sua função. Existe um estudo que mostra que porcentagens, eu não vou lembrar exato, mas próximo. Conversão de filhos de mulheres que rezam, dá em torno de 12%. Conversões de filhos que vê o vô, alguma coisa assim, ou filhos que veem tios lá, 40 e tantos por cento. Conversão de filhos que veem os pais rezando, 92%. Olha só. Pra gente, Poderoso. a gente tá acostumado a deixar tudo nas costas das mulheres. E a gente, eu me coloco também, tá? Então, homens, vou falar o que eu falei no dia que eu dei a formação. É a sua função prostrar-se. Porque quando eu me prostro, eu mostro para minha filha, para o meu filho, que o grande herói dele se prostra para um herói ainda maior. Então você imagina a visão do teu filho te vendo o cara que é forte, o cara que protege a casa, que protege a mãe, protege a casa, de joelhos. Se o seu filho e sua filha vê isso, ela fala, se meu pai se ajoelha diante desse Senhor, eu preciso me ajoelhar. Então eu acredito que esse seria o recado do Edu em tudo dessa conversa. E aí eu queria que você desse um recado. Uma frase, uma palavra, e falasse onde pode encontrar também o Colégio Educar. Certo. Bom, acho que é isso, Edu, você resumiu bem. Acho que quando nós apontamos para o Senhor, né, a gente acerta na educação dos filhos. Quando a gente está querendo o sucesso do mundo, quando a gente está querendo apenas um comportamento, filhos comportados e não filhos rendidos ao Senhor, a gente erra. Então, se eu pudesse falar para os pais, tenha seu momento de oração, leitura da palavra, vá à igreja e tudo coloque aos pés do Senhor e mostre isso para o seu filho, mostre Cristo para o seu filho, né? Se renda ao Senhor e viva isso. E nós, como escola, estamos aqui para apoiar você nessa caminhada, né? É um período grande que os alunos ficam dentro de uma escola, então nós queremos ser essa continuidade da educação de casa, né? A gente não está lá para educar, isso vem da família, isso é responsabilidade dos pais, mas estamos aqui para falar a mesma língua, sermos um porto seguro, né, para essas famílias cristãs saberem que dentro da escola seus filhos estão aprendendo com uma cosmovisão bíblica. Então, o Colégio Educar está na Avenida Faria Lima, número 400, e você é nosso convidado para ir lá conhecer, saber mais da nossa metodologia e conhecer mais do Senhor também. Vocês, pais, que estão procurando, que assim como eu, fica revoltado com as coisas que estão acontecendo no mundo, a oportunidade está aqui. Colégio Educar. Procura, conversa, procura a Ana. Nós vamos dar um jeito, talvez, de deixar o contato dela aqui embaixo. Enfim, depois, quando esse episódio estiver ao ar, que você vai estar vendo, a gente deixa as redes sociais ali para que você possa procurar algo melhor para o teu filho. Que, a partir do momento que nós colocamos um filho no mundo, transferimos a responsabilidade de cuidar. Não é só sobre nós, é sobre o outro, sobre ele, sobre cuidar, sobre dar para ele algo que eu digo assim. Quando me perguntaram, você vai criar sua filha para o mundo, fique esperto. Não. Eu vou criar minha filha para Deus. Para a eternidade. O mundo, fazer o quê? É a passagem dela. Exatamente. É a passagem dela. Então, não é sobre isso. É sobre o quanto eu quero que minha filha conheça o Deus que eu conheci. Amém. Ana, obrigado. Parabéns, viu? Deus abençoe. Amém. Gente, eu amo vocês. Fui!